Fala galera, estamos começando aqui mais um Pod Vapo e estamos com eles, ilustríssimos, Matheus Antunes e Vini Leiva. Sejam muito bem-vindos. Pessoal, vamos falar aqui hoje um pouquinho de FIFA, né? Vocês jogam um pouquinho FIFA faz pouco tempo, né? Faz pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho da trajetória de vocês, como é que é o Matheus Antunes primeiro, depois o Vini Leiva. A parte do Vinícius pequenininho, do Matheus aquele pequenininho que quis começar a jogar FIFA como um hobby e acabou virando profissão. Nossa, primeiramente obrigado aí pelo convite, né? Agradecer o convite, participação do Vini também, que Você tem que agradar o cara aí, pô. O prazer é todo meu. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Vini, que já fez parte aí da trajetória também. Cara, eu comecei, minha carreira de coach muito cedo. Ela começou muito rápido, né? E desde pequeno eu sempre gostei de videogame, sempre gostei de jogar FIFA, sempre gostei de competir, ser competitivo nas coisas, jogava na escola, futebol, então competia pelo time da escola, um monte de coisa. Então sempre gostei da parte competitiva e de jogar. E aí você joga em casa, aí você vai aprendendo a jogar, joga com a família, faz campeonatinho aqui, campeonatinho na rua. Eu lembro que minha avó, eu até te contei essa história já uma vez. Minha avó tinha uma TVzinha de tubo, aí a gente levava umas 2 extensões, colocava a TVzinha numa cadeirinha no quintal dela, colocava o Play 2, isso é época de Play 2 já, a gente colocava o Play 2 e colocava um monte de banquinho no quintal. Chamava a mãe inteira. Uma dica pra comigo acontecia também que tinha essa TV de tubo, a primeira coisa que fazia, ligava a TV e colocava o braço assim pra ver se... pra ver se puxava os pneus, braço, né? Acontecia 8. E tem uma história nisso aí que é legal, que tipo, durante esses campeonatinhos, tinha uma época que ela tinha uma TV que era preto e branco. E aí a gente nunca descobriu como jogava colorido. Nossa. Era tipo... Colombo chegando pra descobrir a América. Assim. Aí, num belo dia, tá aí meu primo jogando lá, a gente mexe na TV, mexe nisso aqui. Eu fiz Tinha aquela teclinha do NTC lá. Aí passei o NTC pro lado, desligou a TV, daqui a pouco voltou em cores. Pra quê? Campeonatinho no mesmo dia. Chegou na rua inteira que vai ter que fez a mágica. Mas aí começou assim, cara. Eu jogava muito e jogava muitas horas também. Eu amo jogar videogame, adoro jogos. Então sempre joguei. E chega um tempo que você joga tanto, aprende tanto, gosta tanto, que você vai querendo ficar cada vez melhor, querendo melhorar. E tipo, vai perdendo adversário. Ninguém quer ficar jogando e perdendo toda hora. Não, nem isso. Às vezes você vai jogar com seu pai, aí você não perde mais com teu pai, não tem mais graça. Aí você joga com teu irmão, não tem mais graça. Aí, tipo, chegou o tempo lá que meu irmão desligava o videogame quando perdia. Aí, complicado. Aí apanhava os dois. Quando eu não perdi o controle, né? Tacava o controle. Aí foi crescendo isso e eu sempre fui acompanhando o campeonato. Né? Sempre gostei de acompanhar competitivo de todos os jogos, cara. Eu acompanho hoje, eu sou fanático por Rainbow Six competitivo, CS competitivo eu assisto, FIFA competitivo nem se fala. E aí eu comecei com isso e eu falava, pô, um dia eu quero competir. Então sempre quis competir, sempre quis estar nos patamares. Aí entrei no meio do FIFA, comecei a acompanhar o pessoal de FIFA, o Rafifa lá em 2012, 14, não me lembro agora. Mas aí veio Rafifa, Rap, Tabata, aí veio Vini Leiva, Spider, esses caras, todos lá de trás, Senna, e fui acompanhando a trajetória. Senna é lá atrás mesmo, né? Então. Aí fui acompanhando esses caras lá de trás e pensando assim, pô, um dia eu quero estar lá. Queria saber como é que funcionava, como que era o meio, até começar a conhecer as pessoas de perto e ver como que era de dentro o FIFA. Então fui conhecendo, acho que o primeiro cara que eu conheci foi o Senna, que eu tava em casa, minha mãe tinha ido viajar, tava fazendo festinha em casa. Bonito. Por aí. Agora a senhora descobriu o que estava acontecendo na sua casa em 2011. Ela descobriu. Aí todo mundo vendo a live do Senna. O pessoal chegando, eu tava assistindo a live do Senna lá na TV. Eu falei assim, pô, coloca em casa. Aí ele falou, tem um negocinho aí? Eu falei, tem. Aí ele falou, tô colando. Ele fechou a live e foi lá em casa, mano. Do nada. Quando ele fechou, você acreditou que ele tava indo mesmo? Não, quando ele fechou a live eu falei assim, será? Será que ele vem mesmo, né? Ele me mandou um WhatsApp. Ele falou, tô colando aí, manda o endereço. Eu mandei o endereço e falei, tá bom. Eu falei assim, o Senna tá colando aí, mano. Os caras, quem? O Senna do FIFA? Os caras, nossa, mentira! Eu falei, os caras
quando ele chegou, mano, eu não sei se ele já falou isso, mas quando ele chegou, eu fui e cumprimentei ele e tal, eu fiquei meio assustado, né, que ele tinha ido mesmo. E os moleques lá no sofá, tinha a rapaziada que tava jogando videogame lá no sofá, os moleques olhavam pro Senna e ficavam assim, ó. Tipo, sem acreditar que o Senna tava lá. E aí fui pegando amizade com ele, eu fui conhecendo ele mais de perto, aí depois dele conheci o Vini, conheci o Laise, conheci o VP, tipo, toda a galera hoje do FIFA que tá há muito tempo já. Era dos tempos dourados do Laise com o Senna. Do Laise e Senna, conheci o Crocô, conheci uma galera que eu só assistia de YouTube. Então eu falei assim, agora que eu sei quem são essas pessoas, eu vou ver como que funciona também a parada de dentro. E aí fui vendo competitivo, fui vendo os caras competindo, comecei a jogar também, começa na Weekend League, né? Porque era Weekend League competitivo, você ficava lá. Só que, tipo assim, nunca cheguei a disputar campeonato. Você disputava os campeonatos amadores e tal, mas eu lembro que eu parei mesmo quando deu aquela... Teve a E-Cup, teve a G-Cup, que ela foi em Campinas, e eu perdi pro Lobão no último jogo pra classificar pro presencial. Aí eu falei, pô... Quando fica perto assim é complicado. É, cara, tipo assim, eram vários campeonatos, acho que se não me engano eram 5 campeonatos ou 4 campeonatos. E era um sistema de ranking, classificavam os 8 primeiros. Eu era o 7º, até o último campeonato. Aí eu era o 7º no último campeonato, perco pro Resende nas quartas de final e dependia do Lobão perder um jogo antes. Aí o Lobão ganhou um e caiu na fase seguinte. Aí desencanei. Aí até joguei um campeonatinho que teve na... Foi aquela famosa pipocada, né? Mas na época era o Resende, eu não sabia. É verdade. E o Resende nem era o auge ainda, o Resende tava lançando. Tava em ascensão, né? Tava em ascensão ainda. O Resende acho que era foi o primeiro campeonato que ele teve destaque antes da SWC. Aí perdi pro Resende e tal, conversei com o Resende lá, com o Lobão, os meninos foram e eu fui pra Campinas também. Fui com o Clean. Pra quem não conhece, não, fala o que é a SWC. A SWC... Ixi, a SWC a primeira foi em 2017, né? Foi 2017. A SWC era um campeonato que fizeram aqui no Brasil à parte, que valia uma das vagas para um dos torneios internacionais. Então a SWC trouxe um torneio para o Brasil para valer, para disputarem para disputar, acho que eram 2 vagas ou uma vaga só para o campeão. Se não me engano, era só o campeão, né? é. O Brenner ganhou essa SWC. É. Aí foi uma vaga. O Resende lá nos primórdios, né? Lá nos primórdios. A SWC trouxe um evento aqui pro Brasil para valer uma vaga para um torneio. Porque já tinha vaga na América do Sul já, assim. Né? Se eu não me engano, acho que eram 8 mais essa vaga do SWC. Eram 8 pela Weekend League, né, que você tinha que jogar 40 jogos lá, fazer a loucura, fazer né? 39 vitórias em todas as semanas do mês para você poder ter uma média, assim. Né? É complicado. E você, Vini, tem um caso também de, como o Tom falou, de... Não. Pô, estourou a TV, apareceu cor. Não. Na verdade, eu vou começar a falar agora, me apresentar agora, porque o cara já tomou. Porque o pessoal... Toma uma aguinha ali. O pessoal que tá vendo não sabe, mas aqui no cenário de FIFA, existem grandes duplas e a gente brinca que são grandes casamentos. Tem a parte do Laise com o Senna e tem a parte do Tunão com o Vini Leiva, né? Um grande casamento também do FIFA. Esse aí eu tô falando depois, fala mais tarde. Vamos falar um pouquinho mais tarde. Vamos falar mais tarde. Mas, primeiramente, agradeço, né, pela oportunidade aí. Acho que, meu primeiro podcast. Né? Que honra! Então, vamos contar lá desde o início como que foi. Apresenta o Vini, né? Todo mundo sabe como a capacidade do Vini competidor, né? Mas um pouquinho da pessoa do Vini. Sim. Não, então, desde o início, eu comecei a jogar videogame com meu tio, assim. Na verdade, eu comecei a jogar mais em casa e depois eu passei um tempo ficar mais com meu tio jogando. E meu tio que me apresentou, né, os Winning Eleven da vida, né, os Bomba Pet, os PES, Você colocava o Roberto Carlos no ataque também? Sim, então sempre tem, né? E aí desde lá, acho que meu primeiro videogame foi o Play 1, né? E desde lá eu vinha acompanhando ele e meu primo jogando campeonato valendo moto, campeonato valendo dinheiro e era uma época acho que de Master League, se eu não me engano. E aí, desde lá, eu já ia aprendendo algumas coisas com ele. E sempre, assim, depois que eu passar dos anos, assim, eu comecei a jogar contra eles. Porque eu comecei, o meu controle eu tava com o controle na mão e lá tava desligado. Só que eu não sabia, né? Então sempre tem essa história, né? Tem jeito. E aí comecei assim... Eu já fiz isso com o meu irmão também, desculpa, irmão. E aí...
Aí depois disso eu comecei a jogar com eles e sempre perdia. E aí eles foram dando uns toques desde lá, né? Sempre, faz isso, por que você faz isso, não pode fazer aquilo? Ah, tá correndo muito com a bola, né? Então sempre aqueles toques já meio que de competitivo ali, né? O cara tinha coach desde 18 anos de idade. Caramba, coach de 18 anos. Aí Não é à toa, né? Não é à toa, é estrutura, né? Então, Aí, ó. meio que já eram uns toques, assim, essenciais. E aí, ao passar do tempo, no FIFA 13, se eu não me engano, eu comecei acho que no FIFA 9 jogar. E aí no FIFA 13 eu comecei a disputar, o meu primeiro campeonatinho foi o do Crocodilo Games, né? Não sei se vocês conhecem aí. Vamos, Crocô. Né? Vamos, Crocô. E aí eu disputei, e acho que tinha mais de 60 players, eu não lembro quantos players tinha. Mas eu cheguei na final, e teve um que eu ganhei, teve outro que eu perdi na final, e aí meio que eu já começava ali, já ter esse gosto por campeonato, com meu tio já, né? Com meu primo. Mas ali eu já comecei a passar, falei, caramba, tem 60 pessoas, aí você já pensa um mundo, tem 60 pessoas, eu tô aqui no top 2 aqui, né? Desde aquele... o mundo inteiro agora. Pode vir o mundo inteiro pra disputar que eu aconteceu uma coisa engraçada comigo também dessa parte que você falou, porque eu joguei FIFA desde o FIFA 96, né? Você começou no PlayStation, comecei no Nintendo, mas sempre deu uma parada, joguei outros jogos. Sim. E chegou no ano de 2014, teve uma seletiva do Corinthians fez tipo um brasileiro. E foi lá com a parte dali da Zona Leste e fui participar. E tinha a parte que era no Parque São Jorge, quem passasse do Parque São Jorge ia disputar no CT, que hoje é o Joaquim Grava. Sim. Então fui lá jogar, despretensioso total. Eu lembro que eu 14 eu joguei com o Borussia Dortmund. Caramba. Eu lembro que eu classifiquei no último lance com o gol do Subosic, eu acho que o zagueiro. Gol de cabeça. Que tinha a Tiara também, né? Esse zagueiro, se não me engano, Isso, né? esse mesmo. Eu lembro. Aí eu cheguei lá no Joaquim Grava, joguei, disputei e fiquei em terceiro. Aí eu falei, nossa, e a premiação era, se não me engano, era PlayStation 3, PlayStation 4, na época eu não lembro qual que tinha lançado. E naquela época era caro pra caramba, então eu tinha camisa, parcela e tal, então... e levei o cara pra conhecer o CT também, que ele gostou bastante, conheceu lá o CT que hoje todo mundo treina lá. Sim. Então foi bem parecido, porque eu falei, nossa, tanta gente assim disputou, eu cheguei em terceiro, então tá bom, né? Nossa, Então, não é tão ruim assim, né? Você imagina um cenário, igual eu falei, né? E aí, continuando, eu depois desse FIFA 13, continuei disputando campeonatinhos que o próprio Crocô fazia, aí surgiu outros também online. E aí no FIFA 17 foi onde eu já começava a trabalhar ali, já depois no terceiro ano de escola, e aí conciliava o trabalho, estudo, né? Escola, trabalho, e aí o FIFA como hobby assim, mas estamos já dando uma engatada já, vamos focar nisso aqui, que dá certo, né? E aí surgiu a Weekend League lá com os 40 jogos e tudo mais. E aí foi aonde eu consegui classificar. Foi uma doideira, né? 40 jogos em 3 dias é muita coisa, né? A família ficou sem ver um tempinho, né? Sim, com certeza, finais de semana. E aí eu consegui classificar, foi minha primeira viagem já internacional, já assim, né? E aí foi pra Los Angeles, e aí eu, Quantos anos você tinha naquela época? Se eu não me engano, eu tinha 17 para 18 já. E você viu hoje lá o Vinicinho Leiva naquela época lá, ele tava deslumbrado, como é que ele tava? Ele tava empolgado, ele tava bem tranquilo, então não, foi legal, tal, tô vendo aqui. O que você diz na época quando... Lá você com 17, 18 anos chegando a primeira vez. Então, vai foi saber. algo assim, aqui pra mim, foi algo assim que minha mãe olhou assim e falou, não, como você vai sozinho? Você não, já pensou a fala, não vai? Né? Como você vai sozinho? E como você vai falar inglês lá? Eu falei, eu vou ter coragem aqui. E eu vou. E aí peguei o avião, fui. Você foi sozinho? Fui sozinho. Você não tinha nenhum aí, amigo tipo, da... eu já tinha... aí, na verdade, classificou uns brasileiros junto. Foi o Spider, Zezinho, tinha o Rap, Rafa Tobi, e tinha mais um brasileiro que morava já fora, nos Estados Unidos lá, que era o John lá. E aí, só que o meu voo foi sozinho, então meio que... foi na cara da coragem, né? E aí cheguei lá, não sabia, só sabia pedir água, né? E onde que é o banheiro? Please, water. E aí, meio que chegou lá e eu, tava esperando a plaquinha, né? Porque no e-mail falava, você tem que esperar uma pessoa que vai estar com um carro ali com uma plaquinha e tal. E aí cheguei lá, não tinha internet no meu celular por causa do chip.
e também não tinha plaquinha nenhuma. Bateu um desespero, né? E aí eu já comecei a falar, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Já era, acabou. Acabou. E aí depois de um tempo apareceu o cara lá e aí o cara... Aí tipo o cara meio que indicou que era da EA, aí perguntou meu nome. E aí eu fui direto pro evento lá. Então assim, foi... O primeiro assim, pensamento foi de... Meu, não tô nem acreditando que tá acontecendo isso aqui. O pessoal fala que teve agora na viagem nesses últimos competitivos do 22, o pessoal fala que a estrutura que dá quando chega lá é bem legal, né? Sim. Não, a estrutura, assim, muito top. Eu não sei a comparada aos outros jogos, né? Porque eu acompanho, assim, de longe alguns jogos, tipo CS, por exemplo. Mas, pô, daí é sacanagem, é muito boa, assim, a estrutura. Então... tem alguns eventos, sim, lógico, se eu for comparar todos os eventos, tem outros que eu não gosto, tem outros que eu gosto, mas de primeira mão, assim, era um evento, era várias mesas, você fala assim, com vários consoles, você fala, caraca, mano, e eu tava na minha casa só querendo tirar um barato ali. Só. Do nada foi parar em Los Angeles. Então, e aí nessa época, igual falo pra todo mundo, meio que eu tive que pedir férias do trabalho, eu já tava um tempo, assim, trabalhando. Trabalhava com o quê? Trabalhava com TI. Com TI? Programador? Aí, não, era suporte técnico, né? Ah, eu queria entrar para a área de redes, assim, de computadores. E aí eu não tava tendo muito espaço assim, e aí o meu supervisor jogava FIFA, né? Aí eu falei pra ele, pô, classifiquei pro campeonato de FIFA, só que eu preciso tirar umas férias aí, acho que pelo menos uns 4 dias aí. Aí ele falou, né? se você ganhar de mim, você vai, senão... Jogar você valendo sua vaga. Valendo sua vaga. Aí ele falou, não, pode ir tranquilo, porque você já tem um tempo pra tirar mesmo, da primeira vez foi assim. E aí, assim, meio que foi de boa, aí consegui ir. E aí no outro mês eu classifiquei de novo. Aí como que eu ia falar pra ele que eu tinha que tirar dias de novo? Tinha que falar né? de novo. E aí ele falou assim, pô, aí eu até conversei com meus pais, e aí na época meus pais já ficavam meio assim, tipo, pô, esse moleque vai ficar jogando, mano, videogame, mano. Nessa época era complicado, hoje o pessoal apoia bastante, né? Fala, Sim. pô, vai jogar videogame vai ficar rico. Hoje é assim. Na nossa época o pessoal era um pouquinho mais embaixo. Falava que você ia virar um largado, que você não ia conseguir emprego, ficar jogando videogame era complicado. Sim, e aí nessa época meus pais ainda não tava aceitando muito essa ideia de, pô, você vai jogar videogame, mas aí depois dessa primeira viagem eu tive uma conversa com eles, aí eles, você vai continuar pelo menos estudando, vai fazer seu inglês ali, e aí eu falei, não, vou fazer, e aí eles meio que deram uma liberada assim, porque viu que essa época eu também, antes de classificar, eu assinei com uma equipe, que era a eFlix, né? eFlix. Isso, que hoje é a Netshoes, né, no caso. E aí, pô, e eles viram isso de, pô, o moleque tá recebendo um salário pra jogar, né, jogar videogame e disputar. E você foi um viajar, dos primeiros né? do Brasil a conseguir isso, né? Sim, acho que eu fui, se eu não me engano, assim, teve o Rafifa e o Digo, que já eram da eFlix. Da eFlix também, né? E aí depois eles me contrataram, né? Porque o Rafifa acho que tinha ganhado o torneio de Miami, acho que em 2017, também ou 2016, não lembro agora. Nessa época eu ainda tinha o Goiás, com o Tabata. Lá, com o Rap, né? Com o Rap, tinha o Goiás já, e tinha o Bahia, veio depois. Veio alguns times do Brasil que entraram pro FIFA e saíram. Sim. E aí depois vem a eFlix, que aí vem todo mundo. Sim, e aí meio que... Aí mostrei pros meus pais lá o contrato, aí eles, não, o negócio é real mesmo, aí eles quiseram conversar tanto com o Fadu Foi lá. com o Fadu, né? E aí eles entenderam que era um negócio real mesmo, assim, tipo, não era nada de sacanagem, alguma coisa do tipo, né? Porque naquele momento ali, pelo menos a minha família, o pessoal não tinha noção do que é um cenário de esportes, né? De competitivo, né? Até porque estava se criando, né, aqui no Brasil, né? Que pode existir um pouquinho lá fora, um pouquinho antes, mas aqui começou a nascer nessa época, né? Sim, mais ou menos isso. E aí... Mas é isso, assim, no começo foi algo que não dá pra Foi acreditar. surgindo naturalmente, né? Foi. E aí, depois eu comecei a encaminhar só pra isso, acho que desde 2018 ali mais ou menos, que eu comecei só a trabalhar com FIFA, de fazer minhas lives, de fazer vídeos, campeonatos, né? Então, focar mais nos campeonatos, né? Porque é o que eu gosto de fazer. E é isso, mano. Achei... Você, se fosse escolher, eu vou viver só de streamar ou de competir, qual que você escolheria? Só de competir. Só de competir? Não, eu gostaria só de... Mas hoje em dia,
se for pensar a parte Não de é bom que streaming- dá pra fazer os dois e os dois casam muito bem, né? Sim. Hoje, assim, no FIFA em si, acho que se você conseguir ter um pouco mais de entretenimento, talvez seja mais valioso, assim, né? Hoje eu acho que o entretenimento tá crescendo muito, assim, Sim, na parte isso é verdade. de lives. Teve até um caso, né, que a gente conhece do Paiva, ele começou como profissional, deixou tudo pra ser só streamer, né? Sim, é isso mesmo. Então, acho que nesse meio, assim, você tem que... E aí sempre eu fui nessa ideia de plano A, B, C, por causa dos meus pais, assim, você beleza, você vai jogar competitivo, mas pô, o que dá pra você fazer também? Tô fazendo live Tem que também. fazer em conjunto, porque a gente sabe, o competitivo ele toma muito tempo por causa da preparação, mas você consegue, de repente, uma parte desse do seu treinamento você consegue fazer uma live, você consegue fazer, Sim. tirar um vídeo pro Você YouTube, tem então tempo, você né? consegue promover a sua marca em outras redes também, né? Sim, com Isso aí a certeza. gente vive conversando, e é a verdade. O jogador competitivo, o cara que trabalha com esportes, que ele compete, a vida dele é ansiosa. É verdade, é sazonal, né? É sensacional. Sim. Então, É que o pessoal ou ele quer- se inclui alguma coisa Ou ele começa a nisso, participar, né? ou ele só tem um jogo pra fazer. Foi uma coisa que foi um assunto até muito importante que eu falei aqui com o Gabigol, ele falou que o pessoal precisa dar uma olhada para esse lado aí das redes sociais, que o pessoal tá deixando passar e o trem passa, né? Sim. O tempo passa, acho que não só o tempo passa, mas que nem o Vini tocou num assunto legal. Minha mãe até hoje ela não entende muito bem. Competitivo, não entende quase nada disso. Ela sabe que eu trabalho hoje com FIFA. Sim. Mas eu fui engatar, ele começou Ela te fala, então, quando você vai começar a trabalhar de verdade, filho? Não, hoje não mais. Hoje não mais. Hoje não mais. Porque Hoje não mais. acontece. Por conta que já chegou os contratos, já tive contrato e tudo mais. Mas até, pra você ver, o Vini começou em 2017. 17. Eu vim começar em 2020. Desde então eu tive carreira militar, trabalhei em CLT, e, tipo, Teve toda uma trajetória antes. não gostava de ninguém. E dessa sua trajetória de que você falou que começou em 2020, comenta um pouquinho dos clubes que você passou, qual que você gostou mais, poder falar, qual que foi mais animado, que tem umas polêmicas, algum que você puder comentar, claro, né? Cara, eu comecei em 2020, 2019 para 2020, através de alguns jogadores, né? Até deu o exemplo da GQ, porque eu fui pra lá de bico. Assim, vou lá com os caras pra assistir de perto. Uhum. Né? Na época, tipo, trabalhava e tudo mais, só que eu falei pra minha mãe, tô indo pro campeonato. Como é que você vai? Eu vou. Com a cara e com a coragem. Não é nada, vou com a cara e com a coragem. Aí fui, dei uma ajuda pro Clean lá, uma força, você sentava do lado do cara lá, você assistiu o jogo do cara, você viu que tava errado e conversava com o cara. Uhum. Mas eu nem fazia ideia de que isso era Era a base do coach, né? a base. Sim. Aí, depois de um tempo, comecei a conversar bastante com os caras, principalmente com o Clean, que é um cara que me ajudou muito. E aí, em 2019, veio o PN. Conheci o PN, e aí ele me pedia tipo, algumas coisas, algumas ajudas, eu ficava ali com ele também via Discord, assistia os campeonatos, ajudava ele no que eu podia, mas aquela coisa, eu já trabalhava, então dividia esse tempo igual ele dividia, só que o meu não era remunerado, não valia nada, eu só tava ali porque eu tô ajudando um cara que é profissional. É verdade, porque começou com um jogador para poder descobrir que o jogador precisava de um coach. Exato. Aí veio toda a parte da profissionalização da área, né? Sim, E aí comecei assim, então não recebia nada, ajudava o cara só pelo cara vencer. Então gostava de competir também, queria ver o cara competir ganhando, ajudava o cara lá. Aí depois de um tempo começou a ficar mais sério. Uhum. O cara ganhou um campeonato, o cara ganhou a premiação X, ganhou a premiação Y, aí te dá uma merreca. Aí ele ganha mais um campeonato, chega lá no top 2, top 4 lá do campeonato, tira mais uns dólares. Manda merreca. Aí foi vendo que dava pra Aí eu falei, tem alguma coisa aí, ter né? alguma coisa acontecendo, Aí, né? vamos continuando. E resultado vem. E ele falou assim, você podia levar a sério isso daí, né? Você podia levar a sério. Você tá brincando aqui comigo, mas... Você podia levar a sério. Eu falei, realmente, talvez eu possa. E aí comecei a ver, a me aperfeiçoar. O Gabigol, que é um dos caras que também me deu muito suporte no começo de tudo isso, é um dos caras que acho que, se eu falar, o cara que me revelou dentro do esportes é o Gabigol, realmente, junto com o PN, o Vini, os caras que me lançaram pra isso. E aí veio essa história, então, você pode, dá pra chegar, dá pra fazer, então fui fazendo, onde também olhava, chegava em casa e falava assim, tirei 200 conto, tirei 300 conto, bota lá em casa. Chega de outra forma, Chega né? de outra forma, exato. Aí começa a entrar uma grana ali, outra aqui, outra aqui, você fala, vamos lá.
Aí nisso veio o Vini, que o PN tava indo bem, o PN também ia bem. E foi bem uma época que o Vini não tava indo tão bem, eu lembro que, tipo assim, o começo de FIFA dele não foi bom. Uhum. E aí o Vini, através do PN, falou assim, pô, você tá fazendo isso mesmo? Eu tô. Ah, vamos conversar, vamos ver como é que tá e tudo mais. Foi aí que surgiu assim, o casamento. foi aí que começou o relacionamento. Tipo, eu não fazia ideia de que o Vini morava perto de mim, da minha casa. E aí a gente conversando, eu assistia muitas lives deles, então esse era um outro ponto também. Eu assistia a live dos caras, eu o tempo todo tava participando. Você sabia o que estava acontecendo. Não, o tempo todo tava no chat. Eu enchi o saco dos caras o dia inteiro, era mensagem o dia inteiro, perguntava o dia Até inteiro. eu pensava assim, falando, Nossa, que esse cara chato tá me fica mandando mensagem Aí você aqui pensa, meu, toda "Meu, o que hora. esse cara faz? Que esse mano? cara faz? Toda vez que eu abro live, ele tá ali, Pô, né? porque, pô, eu tô trabalhando aqui, ele tá ali. Ele tá fazendo o quê? Mas não reclama, porque tá te dando audiência. Tá, E eu ficava, mano, eu era Quem que é esse tonão? a audiência fiel do cara. O cara abria a live e eu tava. O cara jogava os 40 jogos da Weekend League num dia, se ele pudesse. Ele jogava, domingo 40 dias, eu olhava, vamos lá assistir os 40. Nossa, isso E daí. ficava lá nos 40. E ele, vamos! E comentava lá o tempo todo. Ele fazia um gol na festa, né? Aí... Eu quero saber quando foi que você decidiu chamar ele pra tomar um vinho. Quando foi aquele Na momento verdade, foi ele que. que me Ah, chamou. foi ele que chamou? Foi ele que chamou, foi ele Ah, que como é que chamou. foi então, Vini, essa história que Aí- você chamou ele pra então, tomar um vinho? Aí, tipo assim, o Vini, depois que ele me procurou pra essa questão mais profissional, pra trabalhar, ele falou assim, pô, eu moro em tal lugar. Eu falei, pô, você mora do lado de casa, né? Aí fui descobrindo que ele mora perto de casa, eu falei, pô, mora aqui também, mora perto e tal. Aí falou, pô, cola aí. Aí eu falei, tá. As pessoas aparecem na sua vida chamando pra casa delas assim de uma forma. Você aparece em casa, aí o Vini me chama pra ir lá na casa dele e eu tô tipo assim, tô no meio dos caras. É, tá chegando, né? Cara, tamo ali. Aí fui lá. Aí o Vini, pô, como é que você faz o trampo e tal, a gente acertou, começamos a conversar e aí já envolvia aquele negócio, né? Já paga uma merrequinha. É. E aí todo mês já tinha uma coisa garantida. E aí comecei a expandir isso. Então, o Vini no começo é um dos caras que até hoje foi um dos que mais me ajudou com tudo que eu preciso de FIFA. Eu sou grato a muitas pessoas por hoje ter a minha carreira como coach. Uma delas é o Vini, o PN, o Gabigol, enfim, minha família. E aí foi bem do nada mesmo assim, aí comecei com ele. Aí ele melhorou os resultados dele. E aí eu sempre, no começo você sempre pensa assim, pô, o cara melhorou, mas é porque ele é bom, não é porque sou eu que estou fazendo. Tem isso, né? É a você- parte da. É a parte que você tira o seu psicológica, da é a reta. psicológica do jogo, Você tira né? o seu da reta, você fala Porque assim, se perder é ele, se ganhar perder, ele também, né? Tem que botar. Não, se perder, não. É. Se perder o coach, É, se ganhar exato. sou eu. Aí eu fui dando essa engrenada, cara. E fui indo solo, né? Fui seguindo carreira solo, segui acho que uns 6 meses, até que minha primeira equipe foi a CRU, o time do Sérgio Agüero, que através do Vini eu tive contato com o GN, né? Que é o brasileiro hoje que mora lá nos Estados Unidos. Uhum. E ele já estava dentro de uma equipe, e aí ele teve essa transição de coach lá, que o coach dele ele mandou embora. Aí ele me procurou através do Vini, e o Vini falou, vou te passar o contato do cara e tal, eu quero conversar com você. Beleza. Aí conheci ele já também, mesma coisa de live, já conhecia o cara pouco por lives. E aí ele me chamou, falou, tô numa equipe, como é que você faz o trabalho, como que é o seu trabalho e tal, e tipo assim, você vende teu peixe. É claro. Só que eu fazia um negócio com eles, só que eu vendi outra coisa pro cara. Tá, entendi. Falei, pô, eu trabalho assim, assado, mas eu também Não, faço você, essas... você foi evoluindo, né? É, Você foi evoluindo. Faz parte da evolução, né? Sim. Aí eu falei, pô, posso fazer isso daqui. Falar, Tipo o cara assim, mora fora, meu, não? Mano. mano. Não, na época, eu tinha um PC, que era o PC que minha mãe me deu pra trabalhar, no CLT. E ele não era bom, tipo, não era um PC bom. Não tinha capacidade pra fazer o que você estava pretendendo. Exato. E aí, tipo assim, eu falava pro cara, pô, eu faço material também, preparo material pra você de drive, de vídeo analítico e tudo mais. E eu, mano, como é que eu vou fazer isso aí? Você foi vendendo. Fui vendendo. Foi vendendo MacBook com. Vendendo MacBook com um Discman. Discman. Mas ele, não, vamos. E tipo assim, eu já sabia que na minha cabeça eu tinha que fazer. E comecei, então aí você começa. Então quando você se coloca um desafio, você começa a fazer e você vai vendo. É onde o pico de evolução o pico atinge, de né? evolução atinge. E aí eu, pô, tô no time do Fui apresentado. E aí que veio a ficha, que minha mãe também entendeu. Eu falei, pô, eu tô com um contrato X em dólar. E aí ela já falou, pô, legal. Agora parou de ser um joguinho, né? Agora para de ser só um joguinho. Só que ela, assim, é coisa de mãe. O Vini não tem começou jeito. cedo, mas minha mãe já vinha com, tá,
você vai ganhar isso daí. Mas você vai fazer o quê? Você vai fazer inglês? É. Você vai Tem que ter a contrapartida, além Vai- de ser um bom trabalho, tem Vai a trabalhar por contrapartida. fora? Vai continuar trabalhando? Vai fazer o que da sua vida? Vai decidir? E nisso, cara, veio uma pessoa, apareceu uma pessoa nesse meio do caminho que tem que ser citada aqui e assim, eu sou muito grato por tudo que esse cara já fez, que é o Denner. Não sei se você acha que conhece o Dennerzão, que ele tá em todas as lives. E o Denner foi o cara que ele me deu meu primeiro PC. Caraca. Que até hoje eu uso ele, eu trabalho com ele, então na época que eu lancei na Cru, eu ia com o Vini já na FootWiz, né? A gente... Isso ele pulou, não, pra ser sincero, Não, ele pulou pulou muita coisa, né? ele, tipo assim, eu tô tentando começar desde 2017, 2018, É, e ele já tá, tipo... Já tá na FootWiz, É, tá? vamos chegar beleza, eu vou chegar no Vamos chegar, depois, vamos chegar. Só deixa ele continuar. O Vini já em outro time, vamos dizer. Nem falou do primeiro time dele. O Vini já em outro time e a gente já trabalhando, já tendo, assim, já se locomovendo. Então a gente ia junto com os meninos lá, com o Gabigol, com o pessoal da Netshoes, a gente trabalhava todo mundo no ambiente. Tipo, às vezes na casa do Vini também, eu em casa eu já conseguia fazer, então a gente já começou eu já comecei a me profissionalizar um pouco mais. Então eu já conseguia fazer via Discord, já conseguia fazer vídeo, já conseguia fazer tudo esse material e acompanhava os caras de perto. Então a gente fazia presencial, nos campeonatos fazia presencial já com o Vini, né, que era mais perto, com o PN via Discord, mas já estava ali fazendo algo mais direto, já tendo esse contato mais direto, já trabalhando mais direto, já entendendo como é que funcionava isso. E também sempre aprendendo. E aí veio a Cru, e aí quando veio a Cru eu começo a trabalhar com o GN na primeira temporada Playoffs. Aí já desperta aquela vitrine, aí A Cru era em que ano? foi 2020 para 2021. 2020. Era pandemia, cara. Eu comecei na pandemia. Início da pandemia. Início da pandemia. Tudo mudou pra mim na pandemia. Pra mim também mudou um pouco. Né? A pandemia, É. o pessoal fala, a pandemia fica em casa, Porque dá uma não é- quebrada em tudo. Exato, Eu acho porque- que pra quem É. o pessoal mais o autônomo, É. cresceu muito na pandemia. Então, mas o que aconteceu pra mim? Eu tive essa parte da 2014 que eu comentei pra vocês e aí eu parei. Porque teve aquela parte, fui fazer faculdade fora daqui de São Paulo. Aí quando eu voltei, tava trabalhando, por a pandemia, tem que ficar em casa. Aí eu falei, pô, vou jogar um FIFA aqui, né, pra ver o que acontece. Aí você começa Aí a joguei jogar. no ano 2020, comecei na época do Foot Birthday. Uhum. O jogo já tava evoluidão, os jogadores tudo 99, né? E aí o que aconteceu? Eu comecei a jogar, eu entrei, já classifiquei pro Weekend League e já peguei Prata 1. Eu falei, nossa, Prata 1, tô mal, né? Vou jogar mais um pouco. Na outra semana eu consegui pegar Ouro 2. Aí na outra semana Ouro 1. Eu achei que com 2 meses de jogo eu tava pegando Elite. Eu falei, tem alguma coisa acontecendo aqui. Vamos ver, vamos dar uma atençãozinha. Foi aí quando comecei essa parte que começou a jogar e desenvolver essa parte que eu fui pra profissional também. Mas aconteceu também muito por causa da pandemia. Se não fosse a pandemia, acredito que não tenha acontecido. A Porque pandemia salvou muita porque a gente ficou em acho. casa, Fica então... em casa e você se desenvolve, porque aí quem tinha emprego perdeu. A não ser que tinha E teve muitos casos de hiatos, digamos assim, de emprego que o pessoal travou travou e já e era. travou e só ia voltar a pagar lá na frente, ou tinha o pessoal que estava recebendo um auxílio do governo. Foi um período complicado, né? Nessa época eu tava na Forma Turismo. Pra você ver. Ixi! Eu tinha um... Foi logo o primeiro atingido, foi logo o seu setor. Aí eu tava na Forma Turismo, que foi um projeto lá que tinha dentro da Forma pra jovens, né? E eu me inscrevi, passei, fui, tava trabalhando. Aí fecha isso, a Forma manda todo mundo embora por causa da pandemia. Aí começa tudo isso, eu arrumo outro emprego, só que tipo assim, você arruma um emprego, mas já tava ali começando no FIFA e você não quer um, você quer um outro. Então, nessa época eu já conhecia o Vini já, então a gente sempre conversava muito sobre isso. O Vini também já tinha mais experiência, então ele me dava uns toques também. E aí começou, cara. Aí veio a Cru, aí eu fiquei 7 meses na Cru, né? Que foi quando a gente conseguiu os playoffs, a gente conseguiu classificação para os playoffs, mas como era tudo online, não tinha aquele gostinho de viajar igual o Vini teve. Então, A parte. Calma, vamos chegar. aí... O cara não soltou. Já soltou tudo. Não, digo, Faz pô, parte, eu já, faz nessa parte. época, é a minha época, Tá né? Você bom, vai ter que retroceder um pouquinho. É porque, querendo ou não, tu não é um pouquinho mais velho que o Vini, né? Então, pode parecer que você tá há mais tempo por ser mais velho, né? Mas Sim, não tem mas nada a ver. eu O ponto comecei o ponto de Exato. entrada é diferente. Hoje a galera começa muito cedo. Eu comecei É. pra idade, em tese, muito tarde. Mas pro que eu trabalho, tem muita Não- gente mais velha. E não tem limite de idade assim, Não né? tem. Então, aí eu
só pra rapidinho, 7 meses na CRU, da CRU eu saio e fico mais um tempo fora. E aí nesse tempo, também com o Vinícius, a gente teve outros campeonatos que disputou, chega em campeonato, chega à frente de campeonato, times olham, aí saio da CRU, fico um tempo sem time, aí vem a Portuguesa. Então, calma que a Portuguesa a gente vai falar depois. A Portuguesa a gente tem bastante coisa legal pra falar, Aí vem a até Portuguesa. porque você foi meu coach na Portuguesa. Aí vem a Então Portuguesa. tem umas coisas legais pra gente contar aí. O que eu queria saber é se na Cruz você conheceu o Agüero. Cara, Que é o dono? eu não tive um contato direto com ele, a gente teve contato só Discord, né? Quando eu chego, o GM tinha acabado de ganhar um qualificatório. E ele teve uma reunião com o Agüero lá, tipo, todo mundo em live, ele conversando com o Agüero, o pessoal via Discord, ao vivo, com câmera e tudo. E ele dava um suporte, dava uma atenção legal? Dava. Ele sempre estava em contato mandando Porque ele mensagem. gosta muito de FIFA também, né? Gosta. Então ele sempre estava mandando mensagem lá no canal que a gente tinha. E aí, numa dessas, ele mandou mensagem, eu respondi, ele estava respondendo, a gente nesse diálogo. E assim, nunca tive esse contato. Sim, mas é bem legal já ter Mas já esse tem parâmetro, né? pô, você troca uma mensagem com o cara ali, você vê que o cara tá ali mesmo, que é o cara realmente. Aham. E aí, pra mim, fora que todo o staff que tinha lá na CRU, pô, pessoas sensacionais, pessoas que te deixavam muito perto daquilo e te colocavam no ambiente onde você fala, pô, tô realmente dentro do esporte. Então, pra mim foi É um ambiente propício pra você evoluir, né? Tanto como um coach ambiente como muito treinador. propício. Então, quando eu comecei, os caras me deram todo esse suporte de... eu assinei um contrato, e eles falaram, pô, você precisa do quê? Máquina, monitor, o que você precisar a gente vai te mandar. Por exemplo, na época eu falei, pô, eu tô sem máquina e tal, os caras pediram uma descrição toda, pô, não tenho computador legal, não tenho isso, aquilo pra fazer, e eu tava emergindo. E os caras já vieram com tudo. Aí Deram nesse uma meio base de tempo, trabalho, né? nesse meio tempo teve essa parada que eu falei do Denner, que foi o cara que me deu o PC, e aí eu não precisei mais do computador. Então, tipo assim, foi uma chuva de bênção de um tempo de um mês, cara, um mês e meio que eu tive de assinar um contrato e tudo começar a acontecer. E aí eu comecei e sempre tive muitos atletas por fora também. Então, além de trabalhar... Tem a parte de individual, tinha né? a parte individual, então tinha bastante gente e aí começou a movimentar muita coisa. Entendi. Agora vamos lá pro começo, lá, Vini. Vamos lá pro começo de verdade. Tu não falou, tu não falou um pouquinho agora de um começo, Você sabe, mas aí tem que saber contar, É verdade, né? é Tem que saber verdade. contar. Pra quem não conhece o Não pessoalmente, ele é um verdadeiro contador de histórias. Ele tem uma história legal que vai chegar daqui a pouco, Vitor. Não complica não, O cara né? já tá com vergonha. Vamos lá, mas Vini. beleza, 2017, deixa eu primeira explicar. equipe, como é que foi? Beleza, então assim, primeira equipe foi a iFlix, e aí a iFlix a gente teve uma feira de games lá no Rio de Janeiro, que foi rolar, não lembro, acho que o mês, mas rolou, acho que era a BGC que chamava, né? Aqui em São Paulo tem a BGS, lá era a BGC. E aí os caras, vamos assinar as coisas lá, vamos te apresentar por lá. E a gente foi pra essa feira, aí anunciou lá com a camisa e tudo mais. Eu com menos 30 quilos, sabe? E aí meio que, assim, foi um negócio de tipo, o cara paga avião aí pra você ir. E aí nesse meio tempo já classificando pra um campeonato. E aí meio que assim, não tava conseguindo entender muito bem o que Qual tava acontecendo, qual campeonato que foi? Foi de Los Angeles, assim, era um qualificatório, já direto, assim, que você classificava pelos 40 jogos lá. É o que a gente já conhece pelo Qualify ou é o final do ranking do Qualify que é pra lá? Era o final, é como se fosse um mundialito, assim. Um mundialito. Sabe? E aí meio que eu cheguei lá nesse campeonato e... voltando na equipe, né? Então, assim, fui apresentado e tal, aí pra mim, assim, não acreditava muito bem. Aí mandava mensagem pros meus pais, tô aqui no Rio de Janeiro, aí daqui a pouco tô aqui em Los Angeles. E você fala, o que tá acontecendo? Eu só queria jogar um game só, né? E aí meio que... Aí passou um tempo, eu fiquei acho que um ano, e aí depois, acho que em 2018, no final para 2019, chegou a Netshoes. E aí a Netshoes investiu na Netflix, e aí virou a Netshoes mesmo o nome, né, da equipe. E aí por diante, assim, dentro desse meio tempo, eu fui classificando para campeonatos, então meio que comecei a virar igual o pessoal fica zoando, um mero viajante de países ali, né? Além de disputar os campeonatos, pô, você até passa um dia ou outro ali, se aproveita ali o lugar onde você tá. E
Mas é bem difícil porque é muito corrido, né? Sim, não. Evento, eu acho que deve ter 1 ou 2 dias assim no máximo. Então, em alguns, no começo foi difícil porque a primeira viagem acho que foi 3 ou 4 dias no máximo. Então acho que você chegava, você descansava o primeiro dia quando você chegava, o outro você já tinha que treinar e mais tarde já tinha o jogo, e aí você passava pro outro dia, já tinha jogo de novo, e aí no outro você ia embora. Então assim, meio que... Era corridaço, né? E aí, mas ao passar dos tempos, assim, dos campeonatos, o pessoal foi melhorando essa programação, assim. Uhum. E aí foi ficando, você tinha mais tempo, assim, no lugar. Então, você ficava uma semana. Né? E como eu já tava só com o FIFA, pra mim tava mais tranquilo de tempo, assim. Eu ia, aproveitava, né? Ficava mais tranquilo até... E tem a parte, até porque acontece muito que a gente vê, a diferença de conexão daqui com outra cidade, outro lugar, então tem que chegar, se adaptar, né? Tem a parte de adaptação, porque o jogo parece diferente, né? Sim, também tem isso que a gente precisa falar, né? E aí, voltando a falar sobre as viagens, assim, meio que, as viagens, algo que até hoje eu fico tentando relembrar tudo, que parece que não aconteceu, mas foi algo especial, assim. E aí... Mas assim, fui muito bem em alguns campeonatos lá fora, conheci vários países jogando FIFA, isso acho que é uma das coisas que o pessoal fica mais tipo, caramba, que da hora, né? Que legal. Quantos países foi? Você tem na cabeça? Eu acho que foi mais de 7 ou 8 países já. 7 ou 8 países já. E aí, beleza, aí falando sobre equipe, aí passei pela Netshoes, fiquei 2, 3 anos na Netshoes. E aí depois da Netshoes eu fiquei um tempo sem time, acho que fiquei um mesinho ali, e aí surgiu a oportunidade de uma equipe de fora, que foi a FUTWIZ que ele falou. Até de você entrar na FUTWIZ, eu queria saber, esse campeonato que você falou de 7, 8 países, foi tudo antes da FUTWIZ ou depois da FUTWIZ? Foi antes, porque a FUTWIZ foi na pandemia, né? Foi depois da pandemia, então... né? Ou depois ou no meio da pandemia, foi, né? Na pandemia. A FUTWIZ teve a pandemia, né? A pandemia salvou todo mundo. E aí era um time da Inglaterra, né? Então, assim, já era um time mais visado, assim, tanto que a FUTWIZ tem um site onde mostra lá os jogadores, né? E do jogo em si, do FIFA. É uma boa vitrine, né? Isso, e os caras são muito conhecidos lá fora. E aí, pra mim, foi também, algo que não dá pra acreditar, assim. Aí você vê o seu histórico, você fala, caramba, realmente eu tenho esse valor, assim. Tipo, fui bem nos campeonatos. Pra você entender o quanto que você vale, demora um pouquinho, né? Sim, né? Você demora. Mas assim, dentro disso eu já tinha viajado para os países, tendo alguns resultados bons lá fora, né? Tanto que eu fui vice-campeão mundial na Romênia, né? Isso no FIFA 20, que foi antes da pandemia, né? Foi ali, se eu não me engano, foi em novembro de 2019. Esse pra você é o mais especial da Romênia? Sim, sim. Foi o lugar que você mais gostou e o campeonato que você mais teve... Sim, resultado, sim. Então já conta pra gente alguma coisa legal que aconteceu na Romênia. Tá. Pensa aí. Vamos lá, então assim, Romênia, cheguei lá... primeiro que 17 horas de viagem, né? Nossa, 17 deve ser... Você já fica mano... Você já devia estar acostumado com o avião, então não devia ter medo, né? Não, já tava tranquilo, mas vê que tem algumas turbulências ali e tal, e aí você fica meio preocupado, mas chegando lá... Aí já deu pra entender que ele tem bastante medo, né, Tono? Pensando que vai falar, chega lá com 5 câmeras na perna. 5 câmeras, Não, cara, tem que ter medo de avião. Não dá pra ir de Uber, né? Aí chegando lá, avião descendo, neve, assim, você fala, caraca, mano, nunca tinha visto assim, mesmo os países que eu já tinha ido antes. E, assim, pra ser sincero, eu não gostei tanto do país, porque eu achei muito difícil adaptar ao frio. Muito frio? Né? Qual que foi a menor temperatura que você pegou lá? Puta, mano, acho que foi a menor, você fala? Menos 4, acho. Menos 4, deve ser doído, hein? A experiência é legal na Romênia, mas não gostei tanto do país. Romênia assistiu quer tirar, pode tirar. Tanto que teve um episódio lá que foi também difícil de lidar. Teve um prédio que foi interditado lá, porque assim, teve um treino no dia do campeonato, antes do campeonato, e a gente foi dormir, e aí no outro dia tinha que jogar, já era campeonato. E aí o prédio foi interditado por alarme de incêndio, e aí todo mundo
teve que, tipo, evacuar o prédio, assim, e já era 3 da manhã. Pra você que tinha dúvida, pode pegar fogo na neve, né? Importante. Não, vai pegar fogo na neve. Não, mas meio que, tipo, Menos ficava... 50, pegando Menos fogo. 50, Não, e aí meio que- tá precisando de oxigênio, A né? gente saiu correndo, assim, 3 da matina, numa friaca, e aí o... 3 os da manhã bombeiros- soou o alarme? bombeiro, uns 4 caminhões de bombeiro, assim, e você, meu Deus do céu, mano. E imagina a preocupação de quem tava controlando o evento, porque Não, e eu tira um não- monte. Naquela época era adolescente, né? Do seu país pra ir lá e perde pegar fogo, Um né? monte de brasileiro Sim. lá, o prédio pegando fogo, o Vega dançando. Os caras. E aí Mas eu- ficou tudo bem no final? Não, ficou tudo bem, era só Um alguém alarme- que, sei alarme lá, falso. É, um alarme falso, né? Mas meio que, assim, é algumas experiências que, pô, vale muito, assim, Vale sabe? muito, né? Eu acho que ele não quer contar, mas foi ele que deixou a torradeira na. Ah, você que ligou a torradeira. Tá dando, Ligou fez. 110 no 220. Não, e aí. Tanto que eu tava no quarto lá, aquela voz assim, ó, romeno falando, você fala, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Como é que soa? Fala pra mim como é que soa. Não, O pelo que amor de Deus. Também, tipo assim, nossa, você tá falando, cara? Tem que lá. tá falando. Parece que ele tá te xingando, parece que ele tá te elogiando, como é que Não, é? tá xingando. Um monte de gente correndo e ele. Não, e aí. Não, mas aí, assim, foi o meu melhor resultado, foi no FIFA 20. Tanto que depois disso eu tava já classificado para mais 2 campeonatos, além do Mundial Final, que é uma meta que eu tenho, tipo, como principal, assim, desde lá de trás, assim. Porque, não sei se você sabe da história, que eu vou ter que contar de novo, Vamos né? contar, vamos Fiz, contar. já escutou umas 20 vezes. Mas é que desde o FIFA 17 até esse FIFA, toda vez eu classifico para os melhores, que é os playoffs, que a gente Playoffs. comenta aqui. E sempre falta, sei lá, 1 ou 2 jogos, 2 vitórias para eu classificar para o Mundial Final, Sempre sabe? bate na trave. Isso, sempre bati na trave. E aí nesse FIFA, que era ainda antes da pandemia, eu tava praticamente classificado, assim, porque era a soma de pontos já tava dando que eu ia ficar entre os 16 do mundo naquele FIFA. E aí surgiu, tipo, a pandemia, E acabou. acabou com todos os com o sonho. campeonatos e você fala, E caramba, teve mano. até apresentação, não teve Mundial, acho que em 2021, né, também. Se Ou não me 2020 que engano, foi. Acho que não teve no 20, né? Não teve. E no 21 foi. Não teve também. também. Não Teve teve. essa- Foi a teve- que temporada eles estavam se somente adaptando, online, né? É isso mesmo. Aí começou a fazer tudo na parte do online mesmo. Mas isso assim, acontece, né? Meio que. Ah, faz parte. Mas assim, igual eu comento, é melhor você ser constante, de estar sempre entre os melhores. Às vezes não vem o título, mas você perde. É verdade. Você perde bastante, mas você aprende muito, assim. Você É ganha porque experiência, eu né? brinco, o jogo, quem joga FIFA joga pra perder, né? Porque Sim. é muito difícil, né, cara? É muita gente, ainda mais onde a gente tá, Brasil, todo mundo ama futebol e é muito difícil. Todo dia aparece um novo Pelé, né? Sim. Você pode ser, por exemplo, aconteceu bastante isso nessa última temporada, o melhor brasileiro foi o PHzinho, né? Ele vai jogar lá de Rivals, eu não duvido que deve ter um cara que fez 5x0 assim numa quarta-feira à noite e... Sim, brincando. É, brincando, com ele. entendeu? Então é muito doido isso, né? Porque a gente tá lá no competitivo, a gente sabe como é que funciona, mas é muito de dia, é muito do psicológico. Sim. Que chega nessa parte que você falou também. Às vezes pode ser a gameplay, mas pode ser o psicológico que tá um pouquinho nervoso ali de chegar, Sim, né, no não. dia. Assim, igual eu comento sempre, você vai pegando experiências, vivências, assim, e depois disso, acho que até o FIFA 20 mais ou menos, foi uma época que o coach, assim, não tava muito... Incorporado, né? Hoje em dia a palavra coaching, assim, coach, né? Coach, que é de treinador, e coach de treinamento, né? Meio que não tava no esquema de você assim, eu preciso disso, pelo amor de Deus, né? E aí foi a época que É que eu hoje, conheci se você esse não tem um cara. coach, você fica muito pra trás, né? É, que Sim. eu acho que isso começa a ter uma evidência quando você, principalmente aqui na América do Sul, o brasileiro ele sai daqui igual no futebol. O cara sai daqui com talento. O Gabriel Jesus sai daqui com 30 gols na temporada. E é lapidado, Aí ele né? vai pro Manchester City. Aí no Manchester City não é aquela correria, não é. Ele pega o Guardiola que toca mais a bola, Sim. que a bola não chega pra ele quebrado o tempo todo, ele faz 2 gols na temporada. Sim. Você tem que se adaptar de uma forma. Aí o brasileiro no FIFA é uma comparação que a gente pode fazer assim: o cara sai daqui jogando muito, ganhando de todo mundo no Brasil. Todos os comandos de drible o brasileiro sabe. O brasileiro aqui ele sai e ganha. Pô, eu ganhei no Sul-Americano, então eu tenho nível. Uhum. O cara chega lá com talento.
Só que o cara lá fora, Pra você ver drible num qualify europeu é difícil, cara. É difícil. E aí você chega lá, mas aí você chega lá fora, você perde pro cara de 5-0. Só que aí os 5 gols que o cara faz É igual, né? é igual e você não sabe fazer. Sim. Tipo, você pega o exemplo lá do FIFA 20, FIFA 19. FIFA 19, tinha um britânico lá, o Harry, que ele ganhava de todo mundo. Todos os brasileiros ele ganhava. É da hashtag, né? A antiga hashtag. Aí ganhava de todo mundo do mesmo jeito. Menos de mim. Mas aí os caras falavam assim, Esse pô, é o o cara só ganhava fazendo gol de cruzamento e a rapaziada não sabia marcar e não sei o quê. Mas ele estudava aquilo, tinha alguém que ajudava ele, tinha alguém que fazia aquilo. E você chegava lá, o brasileiro, você sentava, eu ia jogar o campeonato, o Vini, que era jogador, ficava lá do meu lado me ajudando. O cara não, o cara tinha um profissional do lado dele. Mas sabe qual é real? É que, por exemplo, eu sinto, pra mim, assim, do que eu vivi, desde aquela época, desde até mais ou menos o FIFA 20, assim, antes de eu ter um cara um coaching mesmo, assim, um cara que analisa ali pra mim o que precisa melhorar. Agora você tá vendendo tu não. Não, aí o que acontecia? Eu jogava muito mano, eu vou jogar minha gameplay na raça, entendeu? Não existe macete que vai fazer com que vai ganhar de mim. Me lembra muito um ditado que fala, ficar dando soco em ponta de prego, né? Sim, entendeu? Então assim, meio que cabeça dura mesmo, tô jogando aqui de boa e já era, não tinha algo que ia fazer eu mudar isso. E assim, até acho que... E é muito difícil você aceitar que aquilo que você tá fazendo é errado. Sim, é justamente. Difícil, né? Justamente. Então assim, às vezes não tinha várias estratégias para você saber counterar o que o cara ia fazer, ou talvez você saber algum macete que o cara não sabia. Não, você só jogava suave, assim, tranquilo. E no que você fosse dando certo, você ia fazer. Então meio que foi isso que aconteceu comigo até no FIFA 20, assim, meio que eu joguei meio que desse jeito e deu certo. Só que eu acho que hoje, como a informação vai crescendo mais gente vai tendo acesso, né? Meio que o cara vai te estudando na sua live, te estudando nos seus vídeos. Né? E acho que o coaching hoje é o cara que tem que juntar com isso, né? Você tem que jogar leve, mas você também tem que saber o que o seu adversário pode fazer. Hoje é muito mais estudado. E entra um pouquinho também do papel do coach, porque ele tem que saber até onde ele pode influenciar na sua gameplay, né? Porque se for influenciar tudo, ele deixa de ser o Vini Leiva, né? Deixa de ser o Vini Curso, virar outro jogador, né? Eu acho que isso entra no que você comentou mais cedo de profissionalizar essa parada. Então, quando o cara tem acesso à informação, quando o cara começa a entender o que ele tá fazendo, começa a entender, no começo você só joga. Depois de um tempo você joga e aprende o macete. Depois de um tempo você pega esse macete e transforma ele em vários outros. Você diversifica isso daí. E aí o cara vai aprendendo, e aí você aprende algo que ele não sabe. E ao invés de você passar isso, você começa a criar outras vertentes. Eu aprendi a fazer um gol de bicicleta. Aí você aprende como que cruza pra fazer gol de bicicleta no meio de campo. Vai acontecer muito no 19, né? E aí você vai aprendendo pra diversificar. Sim. E aí nisso, o cara do outro lado, ele começa a ver isso, e aí ele também pensa assim... Opa, o que tá acontecendo aqui, né? É igual o Street Fighter, você aprende um combo, você aprende um especial. Aí você joga comigo lá, faz 10 vezes isso aí, eu não sei. Uma hora eu vou ficar lá em casa batendo a cabeça no controle, mas E uma tá hora vai acontecendo sair. que ele tá fazendo 15 Uma hora toda vai hora, né? sair. Então a rapaziada começou a ver isso. Hoje os jogadores estão muito inteligentes também, de saber o que acontece, saber o macete. E igual ele falou, chega a informação. Você tem YouTube, você tem Twitch, você tem todos os canais de stream. Não que não tinha naquela época, mas que sim. hoje parece é uma obrigação o cara analisar aquilo. Ter uma pessoa junto pra ver uma visão de fora. Uhum. Então assim, o FIFA, por mais que seja só uma partida de futebol, tem muito isso, né? Tem de muito essa estratégia, de saber o que fazer em tal momento do jogo, usar os 45. Aí eu fazia muito disso, então foi até como eu cheguei perto da rapaziada. Tipo, o cara tava lá, o Vini, 40 pra 40 vitórias, faltavam 2, ficava lá pesquisando o jogo. Eu guardava, pesquisava, Vini Leiva. Aí você fechava a live do cara, botava sua touquinha assim. Isso dava vida, né? Dava vida. Mas aí acabava o jogo, você entrava na live do cara e falava assim, mano, valeu pelo jogo. GG, valeu pelo jogo. E o cara te... Não, e aí você assistia no VOD e o cara, olha esse cara aqui.
Olha esse cara, olha esse imbecil aí. Olha esse cara que maluco jogando. Olha esse doente jogando. Aí você, tipo, você tinha aqueles 10 minutinhos que você ficava na cadeira e você ficava assim, pô, isso é uma bosta. Caraca, o cara Mas bateu. o pensamento do streamer é o cara quer colocar num quadro ali, assim, né? Não, pô, vem cá, eu tô fazendo live que o cara vem de mim, vem tirar sarro ainda. Aí você acaba com o cara lá. Mas o que aconteceu? Nesse FIFA 22 agora foi uma loucura, porque no começo mudou o sistema, né? Teve essa divisão Elite. Então, ali na primeira semana, que foi os pros entraram acreditando na primeira semana. E era só jogo de pro contra pro, velho. Não tinha nada perto de rogue, de forfã jogando ali. Sim. Então era toda hora jogando contra Pegazinho, jogando contra Vinleiva, jogando contra todos os jogadores que estavam que viviam do jogo, né? Então era difícil aquele começo ali, cara. E os caras já com o Celta dentro do jogo, né? Já com o Celta dentro do jogo, né, Vini? Não pode saber dentro do jogo, que pra quem não sabe aí, no FIFA dá pra você botar uma graninha pra ter uma vantagem. Né? Tem a graninha pra fazer vantagem, mas faz parte do profissional, né? Quem joga tem que... Não, investir, Não né? tem jeito. É que, Assim, às vezes, até pra você comparar com outros jogos, é um investimento não tão caro quanto outros jogos, né? Se for jogar, por exemplo, um Free Fire, as vagas só pra disputar o Free Fire é milhões de reais, né? É que assim, dentro do nicho do FIFA, eu vejo muita gente falando assim, pô, é muito caro, o FIFA é caro. E eu também concordo que, em tese, o FIFA é caro quando você fala de acessibilidade. É um jogo caro. Só que quem tá dentro do meio ali fala, pô, FIFA Points, tem que botar muito. O Vini, que é um cara já com mais estrutura hoje, ele coloca a grana dele lá, a BMW dele no jogo. o cara que não tem investimento ainda, ou que não tem a condição, ele vai olhar e vai falar assim, pô, não dá pra disputar com o Vini porque ele coloca um Corsa lá, mas um dia você também pode chegar a colocar isso aí. E além o disso, investimento que o cara faz no investimento serviço dele, Hoje mudou exatamente. muito isso aí, porque hoje eu tô vendo que tá equilibrando muito, mesmo que você tenha um time melhor que o do seu adversário, o adversário, se ele jogar uma gameplay certinha, dá trabalho, né? dá muito trabalho Querendo assim, né? Sim. Tem uma certa vantagem, porque o que o Ronaldo faz, o Lewandowski não faz, né? Mas, sim. tipo, você consegue, se você jogar com calma, entender a habilidade dos seus jogadores, porque não adianta pegar o Lewandowski e botar pra correr, que você não vai ganhar nunca. Sim, entendeu? Então tem que isso entender. tá acontecendo muito isso, mas nas antigas eu acho que era muito mais. Tem uma Seletivo, né? Não, tem uma expressão. Pay to win. Mais né? pay to win. Isso, né? E hoje acho que deu uma. Assim, não que equilibrou muito, mas eu por ter. Desde aquela época colocando dinheiro no jogo, eu vejo que hoje, por exemplo, eu coloco eu vejo mais assim meio como... que eu tenho que jogar também, mano, dando a vida. Porque eu vejo mais como pay to play, porque você... quando você paga e ganha, você não precisa. Mas quando você joga, por exemplo, com um cara que tá com Lewandowski e Dembélé no ataque, é uma coisa de jogar com o Ronaldo e o CR7. Sim. Então, mas o cara pode ganhar de você, então você tá pagando pra você ter uma melhor jogabilidade investindo em você, né? Sim. Investimento, assim, como você falou. Tem jogos que são realmente mais caros, mas dentro do nosso meio... É porque tem muita gente que joga FIFA também, né? Exato, então... É muita gente que joga. Tem gente que compra videogame só pra jogar FIFA. Sim. Você compra Entendeu? um videogame, joga um FIFA, aí você... Numa quarta-noite você vai puxar um joguinho de FIFA, você vê o time do cara lá com o Ronaldo, Fenômeno, com o Ixi, Gullit. quando eu vi o time do Fifiusa, dá até desânimo, cara. Eu olho... Cara, você não quer jogar... Toda hora, não importa o tempo do jogo, ele tá com um Gullit lá. Aí se é um Gullit Prime, ele tá com Gullit Prime. Se é o Moment, ele tá com o Moment. É doideira. O cara tá de Ronaldo. Eu lembro que da época do Vini, você olhava o time dos caras, era Eusébio, Vieira... No FIFA 20 o Eusébio era E brincadeira. você usando o quadrado e de bala lá, o melhorzinho. Você fazia todos os desafios de O de balinha do FIFA 21 era top. Bom, né? Você fazia todos. Pô, saía Gabriel do Jesus do mês, você fazia. Nossa, saía Som do mês, você fazia. O cara tava de Ronaldo, O cara lá no Cruyff, E aí você falava assim, pô, meu time melhorou, tô com as cartinhas top aqui, as cartinhas Só pra diferentes, colorido, tudo. Você olhava o time do cara, o mesmo Eusébio. O mesmo Você Eusébio. pode vir o que for, né? Podia vir o que for. E aí você tomava outro fumo do cara e você falava, pô, mano. Ele quer Vou colocar um dinheiro também, mano. Vou colocar a grana aqui Mas também. não que não dê pra ganhar do cara. Não, dá, mas Mas pô, de 10 eu acho que você vai ganhar 9. mas eu acho que não. Eu acho que Hoje não. Não, mas se o cara pra pro. Não, se o cara for melhor que você, eu acho que o melhor ganha. É. Claro, não depende da parte do 45, do 90, Sim, jogo estudado. Uhum. Se for ali do mesmo nível ali, a carta tende a desbalancear, né? Sim. Mas se ele tá um nível acima, a tendência é que ele ganhe. Sim. A gente falando do mundo profissional,
Eu acho que é um jogo muito equilibrado. É um jogo onde vai ter a vantagem sim, porque o artificial ali ajuda muito. Sim. O jogador melhora artificialmente. Ele vai ter Uma coisa que a gente até discutiu nesse último ano, né? A inteligência do R9 se movimentando em campo Eles mexem, exato. Então, é algo que a gente mostra nos detalhes. Tipo, você vê a diferença de um jogo onde o jogador mais caro, ele tem que dar de alguma forma um resultado. O jogador mais... Por mais que ele perca uns gols que É. também não dá pra acreditar. Mas Não, ele faz a eu já vou aproveitar que diferença. você falou de jogador caro, eu vou falar pra você fazer uma merchan, você me treinou nesse último ano, né? Fala aí, ó. Fala, Vini Curso, o melhor jogador que eu já treinei, tirando o Leiva. Fala, pô, eu vendi meu peixe aí também, pô. Trabalhei com o jogador bom, Vini Curso aí, ó. De olho Mas nele. tirando essa parte da brincadeira, teve uma parte ali do ano que a gente estava se preparando para os treinamentos e tudo mais. E teve um momento que você estava na casa do Leiva, inclusive, vocês estavam treinando lá e conversando. Teve um dia que um amigo nosso chamado FIFA Enzo, dormiu lá. Conta pra nós como é que foi esse dia um pouquinho. D'água lá, né? Cara, tipo assim, a gente começou a ter uma amizade muito grande. Onde eu e o Vini, a gente começou a ter essa amizade muito fora do jogo. Né? Então, não só acho que por morar perto, mas por a gente ter um ritmo também que bate. Sintonia, né? Aquela sintonia que bate. Eu comecei a frequentar muito a casa do Vini, a gente começou a jogar bola, começou a ter realmente essa amizade e você vai valorizando com o tempo. Aí você vai conhecendo as pessoas e a gente vai... Jogando bola? Quem carrega o piano, quem que é o 10 aí? E aí? É que 10 é difícil, mas eu acho que... E aí? Um 9,5, um 8,5. Vamos ver. Então vamos deixar em off. Então vamos deixar em off. Então. Eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu acho que ele pode carregar o piano, mas eu sou Camisa 10? o mais qualidoso. Eita, e aí, Eu acho. Que isso aí? Você é o marcador então, Vini? Também, eu gosto mais de marcar assim, mas eu consigo Faz dar uma... parte, né? Quando eu tô mais inspirado assim, eu consigo... É que eu já sou mais rápido, eu já ataco Ixi, mais, ó, eu sou mais tem rápido, discordância, sou tem mais rápido, discordância. É isso aí. Nós vamos sair daqui hoje, vamos subir aqui a ladeira, vamos ver quem chega mais Ele rápido. sabe que ele sabe, ele tá se fazendo. Não, mas a gente joga bola junto, então acho que faz a diferença demais, assim, da questão de amizade. Jogar bola junto, sai junto, ou né, joga um game junto. Mas é isso, acho que é isso que faz, às vezes, você sendo feliz na profissão, ali na vida, é o que te dá O que eu tava mais comentando, resultado, Vini, assim, né? o que eu tava comentando dessa parte do FIFA que eu queria falar, que, que ele você tava já- falando, que ele deixou você cortar e ele ficou quietinho ali. não falou Mas o que nada. aconteceu nesse dia? Ele foi acho que ele foi no banheiro tomar café e o FIFA continuou jogando. Nossa, é mesmo, né? Aí então, tipo, aí voltando nessa sua pergunta, aí a gente, nesse costume, a gente começa a frequentar a casa dos amigos, começa lá, tipo, a ter intimidade, realmente. É claro, vira amigo próximo mesmo. Vira né? amigo e ter essa intimidade de brincar com o cara, de zoar com o cara, de entrar no pessoal do cara. Você entra no Sabe o que é pessoal mais- do cara. Sabe o que é mais... Porque eu comecei a morar sozinho e aí os caras já sabem... Aí começou a morar sozinho virou point, também, né? Virou Pô, point. eu vou jogar um game lá, né? Não, e ele fala assim, pô, não, e ele sempre mete essa, né? Ele fala assim, pô, ninguém vem aqui em casa mais, vocês não gostam mais de mim, qual que é o que tá acontecendo? E aí chega os caras dormem lá. Chega né? lá, a gente fica um final de semana inteiro e começa, pô, os caras estão casados lá, né, velho? Não é possível. Aí eu fui Surgiu o casamento, né? Não, tipo assim, a gente vive jogando, então a gente tá jogando lá, tá um jogando numa tela, outro jogando na outra, vai pra casa do cara, parece uma GH. GH que não sabe é Game House, tá? Aí estamos jogando lá e falei, pô, aguenta aí a ponta que eu vou no banheiro lá, que eu preciso ir no banheiro, mano. Aí deixei o jogo lá rolando, pô, tava 4x1, acho, o jogo pra mim, velho. E aí, nessa de brincadeira, eu nunca tinha feito essas brincadeiras, né? Aí eu dou o controle pro o Fifenzo chega lá, e isso eu tava em live. Eu tava em live, tava em live. Aí eu deixei a live aberta e falei, pô, joga aí pra mim, ele sentou lá. O primeiro estava dormindo, né? Ele tava dormindo. Aí O cara entregou o controle pro cara que tava dormindo. Mano. Aí, tipo assim, eu no banheiro só escutei de fundo. E aí, rapaziada, vou entregar aqui.
Cara, inclusive o Tunão é perito em imitação. Depois ele vai fazer algumas aqui pra gente. Aqui não. Aí eu tô só escutando de fundo ele, vou entregar aqui que não sei o que. E eu dei mó gritão lá do banheiro. Ô, não é pra entregar? Não. Aí ele rachando o bico, quando eu volto, 5x4 o jogo pro cara, velho. Eu tava na live, inclusive, e ele começou a fazer gol contra, do nada. Aí não, aí eu nem entendendo nada, sentei lá de novo, dando a vida no jogo. Tu não acordou acho que 8 horas da manhã aquele dia, dando a vida na WL e ele foi lá e estragou. Aí, não, e nisso na verdade, né, nesse dia eu nem dormi. A gente ficou lá, Como que a gente dorme? Aí eu fiquei lá, tipo, o Enzo foi dormir, o Enzo foi tirar um sono, e eu e o Vini, a gente ficou jogando, quando a gente ficou jogando, a gente não para, velho. Então eu fiquei jogando lá, e revezo na conta dele, aí ele joga, e depois eu vou pra minha conta, fico jogando lá, e falei, pô, 6 da manhã, eu não vou dormir não. Aí Abre a live. Vou abrir a live aí. Aí abri a live, tô jogando, tô trabalhando, falei, vou fazer os 20 jogos com ele aqui. Aí nessa tava uma sequência legal, acho que eu tava 8 vitórias. Aí fez, vai me faz essa. Aí eu perdi o jogo, tentei buscar. Não, o que foi mais engraçado foi depois, porque você ficou puto da cara. Não, você ficou puto de verdade. Aí eu fui ver o replay dos gols, mano. Fui ver o replay dos gols, ele toca a bola, dá um chutão no goleiro e põe a bola contra. Eu falei, mano, você é doente, velho? Eu falei, mano, você é doente? E ele. Aí eu falei, pô, não, mano, tá vendo que eu tô dando a vida no bagulho aqui, isso aí. E aí, tipo, você não tem que fazer, você fica rachando. Vai ter volta, hein, Ratão? Fica esperto que vai ter volta. Mas aí, o cara rachando o bico lá e, mano, esse dia eu fiquei mordido, velho. Ficou, você ficou brava de verdade. Porque, mano, esse meio competitivo, assim, ninguém quer perder de nenhum jeito, né? Pode ser algo que não esteja competindo, mas só de você entrar no FIFA hoje não uma tem jeito, competição ali, né? Não, mas sabe por que isso aí? Porque né, eu lembro que na vez anterior que a gente tava tomando na casa do Leiva, o que perdeu tanto pra mim, que ele foi me caçar dentro do Division Rivals, ele foi me caçar na Divisão Elite, eu do lado dele. Ele, vamos procurar o jogo aí, vamos. Procurou e ele perdeu. E ele, não dá pra ganhar do Tu não, mano. Tomando chicote. Esse cara. E ele fala, não dá pra ganhar, e ele sempre. Essa imitação é muito verídica, né? Esse embate aí, a gente ficava nessa. Eu ganhava dele assim como eu fazia direto com os caras. Pô, caçava o cara e ganhava. Eu queria estar ganhando todo mundo. Aí ele, pra devolver, fez isso, mano. Mó sacanagem. Mas aproveitando já esse gancho, tu não ficou puto em live. Qual que você ficou mais puto em live, Vini? Você falou, nossa, esse dia eu não devia ter aberto live porque eu fiquei doido com alguma coisa que aconteceu lá. Puta, mano, que já teve várias assim, né? Assim, eu nunca cheguei a quebrar controle, tacar controle na parede, né? Acho que até deveria fazer, né? Pra ter que dar um hype assim, né? O pessoal gosta, né? Gosta, mas eu não... Acho que de xingar mais o pessoal... Algum jogo que eu perdi e eu tava de boa, assim, vamos supor, eu tava de boa em casa, eu falo, cara, não tem mais 10 jogos pra eu terminar aqui no final de semana, vou abrir uma live. Aí você vai lá e perde o primeiro jogo. Aí já vê o cara no chat e já... Ah, mano, você é mó lixo, não sei o quê. Aí você já, mano, meu Deus, o que eu saí Manda aquele famoso GG Crack. GG Crack é duro. Nossa, isso é duro. E aí... Você xinga o cara, né? Você já fala, mano, o que você tá fazendo nessa vida aí? Tem uns underground no mundo FIFA que eles são, assim, fenômenos da bola, né? Tanto que tem, acho que é um sofá vegano, se eu não me engano. O sofá vegano, ele é o Pelé do FIFA. Então, isso aí é a parada engraçada. O dele é que ele tá vendo como ele se esconde, ele fala que ele se esconde. Mas, tipo, ele direto tem umas que ele joga a primeira, ganha. Aí o cara vai lá no chat dele e fala assim, pô, você é um bosta. Você só ganha porque você põe dinheiro. Você só ganha porque você é bugador. Fica ganhando no bug. Aí o Vini já olha assim e ele é um cara que ele não gosta dessas paradas. Tem pavio curto? Tem pavio curto, tem um pouquinho de pavio curto. Aí ele olha difícil ter pavio curto trabalhar com live. Mas aí ele tipo... Quando que eu tenho pavio curto? Presta atenção. Não, mas eu aprendi bastante. Aí ele bota a cara pro lado assim, lê o monitor. Aí ele vira pra frente, só que nisso isso já entrou na cabeça dele. O cara xingou ele lá e ele já... Não, beleza. Não, mano, tá suave e tal. Bane esse cara aí, tal. Bane o cara. Aí baniu o cara. Na próxima, ele perde. Nossa. Aí ele já... Mano,
Não dá, velho. Esses caras ruins aí, mano. Perdi pra esses caras nada a ver. Pra não falar que o cara é horroroso, ele fala, pô, mano, perdi esses caras nada a ver, o jogo nada a ver, acabei de ganhar um jogo mó difícil, perdi pra esses caras nada a ver. Aí no outro jogo ele já vai pilhado. Aí o estresse é acumulado. Aí quando ele fecha a live, o que ele faz? Ele. Ah, mano. Vem os caras doentes lá no meu chat falar esse negócio, aí eu não aguento. Aí, pô, vem esses doentes falar esse negócio aí pra mim. Ah, já joguei tiltado, já não quero mais jogar não. Você abre live lá, 5 minutos de live e tem esses doentes aí que ficam te xingando. É que assim, o negócio que eu não entendo é, pô, como que você pega e fala, não, hoje eu vou entrar numa live e vou xingar um cara aqui. Mas tem um pessoal que vive pra isso, não é possível, cara. Se abrir a live, vai ter uma pessoa te assistindo e essa pessoa vai estar te criticando. Tipo, qual que é o motivo, assim, da pessoa fazer isso, sabe? Tem uns que faz isso porque é fã do outro, né? É porque é fã do cara. Porque é fã do outro. Eu assisto o Rezende. É Rezende. Aí eu gosto do Rezende. Aí o Rezende joga contra o Vini e perde pro Vini. Aí você vai lá cornetar o Vini. Fala, mano, cornetar o Vini. Você é um lixo, cara. Você ganhou do Rezende por sorte. Sim. É complicado. Aí o cara que é fanático por um não pode gostar do outro. Os caras fazem isso direto. Essa parada de o cara ser muito fã e o cara faz tudo pelo cara da live. E tem o pessoal, esse pessoal da live, quando ele fica apaixonado, é apaixonado mesmo, né? Isso aí eu comecei com o tempo, eu comecei a ver isso também porque eu fui me aventurar em fazer live. E aí, pô, eu comecei a ver que... Live de comédia, né? Inclusive. Stand-up aí. Stand-up, é fortíssimo no stand-up. Mas aí você começa a ver que no mundo das lives, o pessoal é tipo assim, o cara te acompanha, ele te acompanha mesmo. De fato. E ele começa a ter o teu jeito. Fiel. Dentro, As gírias que você fala, ele começa a falar. Ele fala dentro do chat, ele te manda mensagem no Instagram, então você começa a mexer com pessoa. Não, é uma coisa que eu não suporto. Eu passo mal, cara. Paivinha, te adoro, mas aquele é terrível, cara. Ninguém aguenta mais aquilo. Não, fora que, cara, isso tá uma repercussão que, assim, se você arruma um problema, você arruma qualquer intriga. Pô, eu falei que o Vini é ruim. Aí, se o cara na live tá vendo, chamando o Vini de ruim, ele vai no chat e fala assim, ruim é teu pai. Tipo, ele defende o Vini com unhas e dentes, mano. Pra ele o Vini é a religião, mano. E o chat inflama, né? Inflama, o cara vai lá no teu Instagram lá depois, aí só aparece lá a solicitação de mensagem, o cara, pô, você foi lá chamar o Vini, você que é um fracassado. Isso já aconteceu, pô. Porque, e além de tudo, a gente que tá streamando ali, a gente fica estressado. Tem estresse, eles tá no jogo, muitas vezes competitivo, por exemplo, tem gente que streama Qualify, eu acho loucura. Mas tem gente que tem gente que consegue, mas vai ficar estressado ali, aí, você vai falar coisa que sem pensar. Você pode falar que nem você poderia não querer se expressar daquela forma, mas tá na pilha do momento e fala, né? É a mesma coisa de torcedor, cara. O torcedor tá ali, ele pode falar o que ele quiser, ele pode opinar. O torcedor pode, o jogador não pode vir falar, você tá aí na arquibancada, fica quieto aí, meu. Não vai falar, né? Então. É que acho que essa parada de live é muito difícil concentrar, assim, né? Então acho que tem que ser... É mais difícil fazer live do que ser jogador? Mano, acho que não. Acho que não? Não. Porque o ritmo é insano de quem treina. Acho que é difícil juntar os dois, assim, sabe? Porque a atenção fica distorcida, né? Sim. Não, eu, assim, dentro desses anos aprendi muito a juntar os dois. Só que em vários momentos que eu sei que é importante pra mim o campeonato, eu não vou estar streamando, ou eu vou tirar minha câmera ali, só deixar rolando, né? Deixa só rolando a gameplay mesmo e esquece que tá fazendo live, né? Porque você concentrar ali, olhar o chat, olhar o que tá acontecendo, o que você pode passar de entretenimento, não é legal assim, sabe? Não dá pra fazer. Assim, né? Queria te perguntar, já aproveitando que a gente tava falando desse ano, tu não importar com você que ele tava comigo, a gente trocou. Entendeu? E você teve essa parte agora que você foi pro Atlanta, né? Você foi parceiro do Paulo Neto. Vocês foram campeões da FGS Cup, se não me engano, né? Master Cup, isso. Que foram muito poucos clubes selecionados, né? Sim. Foram escolhidos a dedos aqui nos clubes e vocês foram uma dupla que foram participar. Eu queria que você falasse um pouquinho desse campeonato, como é que foi? Foi legal, a estrutura, como é que foi? Então, esse campeonato foi selecionado times, igual você falou, e foram selecionados de acordo com o que os jogadores têm de histórico no FIFA, e além disso, os times também que têm mais parceria. Prestígio, ali, né? Mais prestígio ali com a EA. E esse campeonato foi 2 jogos, na verdade, foi mais jogos assim, já mata-mata, ida e volta.
E o primeiro jogo a gente jogou contra o time de fora, que é dos Estados Unidos. Então, meio que o primeiro jogo foi no servidor dos caras, online, né? E o jogo pesado e a gente conseguiu ainda ganhar dos caras. É muito complicado, né, essa parte. Que meio que a gente acostumou ali no momento e ganhamos dos caras. E o segundo jogo a gente jogou contra a Inter, que era... O primeiro foi contra a Complexity, né? Que era do Max e Joxa, né? E o segundo foi com o da Inter, que era do Resende e do Tori. E aí já era aqui servidor de São Paulo mesmo, então era mais tranquilo. Então, foi uma coisa que vocês até se conhecem, né? Porque já devem ter treinado muitas vezes juntos e tudo mais, né? Sim. E aí... Não, a gente sempre... Foi um dos caras que a gente estava mais treinando, então eu já sabia como que os dois jogavam ali. E como foi um campeonato em dupla, foi um campeonato que, assim, eu precisava, assim, pra crescer o meu nome, assim, porque, igual eu falei pra você, eu sempre tive constante e faltava um título, assim, pra mim, sabe? E aí esse título, mesmo que fosse de dupla, pra mim foi um título que eu ganhei da EA mesmo, assim, de... Pô, você ganhou um campeonato da EA, né? Por mais que você tá sempre ali nas cabeças disputando, sempre... Sim, sempre faltava algo faltava no um pouquinho. final. Esse foi pra tirar a zica, né? Sim, e aí, pô, a gente fazendo os agradecimentos aí, o Fera que tava na minha casa aqui, né? Me ajudando, né? Além do coach lá de fora também. Então a gente tava trocando ideia com o cara no Discord mesmo, e ele aqui dando presencialmente. apoio, né? Já foi assistindo, eu tava só assistindo. Tá que no dia tá abrindo pra mim. Tá de camarote, né? E aí, nesse dia, pô, eu fui campeão em casa, né? Beleza, que foi em casa, mas, pô, pra mim foi um campeonato que pô, marcou, assim, pra mim da história mesmo, sabe? E aproveitando, porque esse ano foi o ano que a EA mais aproveitou 2 contra 2, né? E isso eu acho que aumenta muito o papel do coach, né? A atuação do coach. Então, começa a se transformar numa equipe, né? De verdade, porque aí fica 2 contra 2, o coach precisa estar ali, porque para conectar as duas cabeças que estão concentradas, precisa ter alguém de fora só para isso, analisando de fora, além dos dois caras, né? E o que você acha? Você participou, você foi campeão de um campeonato. O que você acha que daqui para frente, como é que vai ser essa estrutura? Porque como foi nova, a citação a gente vê de uma certa forma foi bem legal, né? E foi onde eles investiram de uma forma completamente nova, né? Sim. Então, assim, falando um pouco sobre dupla, eu acho que é um dos jogos que eu mais gostei, assim, de jogar. Por, assim, você ter que fazer uma parceria com o cara ali, saber o que o cara tá pensando, conversar bastante. O entrosamento deve ser de uma importância... É muito, né? Vale muito e... Acho que daqui pra frente só tende a crescer isso. Acho que os caras, assim, na minha opinião, deveriam investir mais nisso, em mais campeonatos assim. Além de estar... você faz como se fosse uma equipe igual nos outros jogos, né? Nos outros jogos é muito mais equipe, né? Então, assim, você deu 5 caras contra 5. Então, além de você depender de você depende de outros caras. Mas, pô, isso é tudo faz parte do entrosamento, cria uma estratégia. E o de dupla, foi muito bacana por causa disso. Assim, eu acho que em alguns momentos é legal você assistir de fora, mas em outros fica um pouco maçante se você não tá pelo meio, sabe? Mas é legal, eu gostei, assim. Quem tá jogando, vale a pena. Entendi. Porque você sente, né? Porque às vezes é um jogo muito mais tocado de bola e a marcação é muito mais em cima, né? Então você tem que tomar cuidado. Sim, você tem que saber enganar os dois de lá. Os dois, não é só mais um. E falar pro seu parceiro o que você tá fazendo também, né? E aí entra a parte do coach, né? Porque como é que qual que foi a diferença pra você, Tonão, dessa mudança de cuidar de 1 contra 1 pra cuidar de 2 contra 2? Cara, foi uma mudança difícil. Mais porque trabalho, você né? precisa. Mais trabalho, né? Cara, já trabalha. Troca computador também. Porque eu acho que assim... Podia ter pedido desconto pro Vini, trabalhou com TI. Não, já falei pra ele que eu preciso de um suporte. Você podia ter pedido pra Cru, né? Podia ter pedido então. Tá vendo? Mas você foi um cara bom. Foi um cara esperto, foi um cara do bem. Não, você foi um cara do bem. Foi um cara justo. Sim. Eu acho que assim, quando você fala de um jogo em equipe, quando você trata tudo aquilo que envolve mais de uma pessoa, você não, além de pensar só no que elas podem desenvolver jogando, você tem que conectar duas pessoas. Né? Você tem que ter duas pessoas que elas vão pensar de uma forma que isso encaixe, né? Você vai colocar um quebra-cabeça ali.
Eu não posso colocar o Vini com um cara que ele não gosta, seja no pessoal, seja da forma que o cara joga. Porque além você de não tudo, consegue tem que se adaptar. entender bem, né? Você precisa adaptar o cara. Porque eu não posso colocar um jogador que não sabe marcar com um jogador que só marca. Tem que ter um equilíbrio ali. Uma coisa que a gente viu que parte bastante disso foi a parte do que a dupla campeã foi Crepaldi e Barreto. Exato. E a entrosamento deles era coisa assim. Dentro e fora do FIFA. Dentro e Os fora, caras não jogam só bola, gameplay. os caras jogam juntos, os caras vivem juntos, os caras juntos, jogam futebol amigos juntos, mesmo, são né? amigos pessoais. Isso facilita a comunicação. Por quê? Porque isso eu tive até durante um trabalho nessa última temporada do 2 contra 2 para achar 2 jogadores que se entendam, que conversem e falem a mesma língua dentro do jogo e que eles tomam as decisões um pelo outro. Porque muitas vezes você vai jogar um 2 contra 2, eu posso pensar de uma forma, ele de outra, e eu querer que ele faça O que você quer. eu penso. Porque tem essa tendência de ser mais egoísta, entre Sim, aspas, né? E às vezes ele não faz, assim, às vezes eu tenho um pensamento na cabeça e eu quero que ele execute sem falar com ele. Às Às vezes eu domino a bola de um jeito e vou dar um dificuldade. passe, eu espero que ele esteja correndo, mas ele não tá entendendo o que eu quero fazer. Eu sempre fui muito do passe longo, né? Do triangulão, Você né? Que a gente é fala. você é Eu ia bola querer, longa. eu pegava a bola e já olhava se ele tava passando. Se eu estivesse passando, eu ia ficar doido, cara. Então você tem que conectar essas pessoas de uma forma que elas entendam isso até chegar no... E assim, é um trabalho tão a longo prazo que a gente sabe, que até o ponto delas se conhecerem tanto de você não precisar dessa comunicação extrema. Não precisa avisar toda hora que eu vou tocar, não precisa avisar toda hora onde eu vou tocar, não. O cara de fazer o movimento, o outro jogador consegue entender. Então você precisa de conectar 2 pessoas que estão nessa mesma linha de raciocínio. Você precisa conectar um cara que saiba, além dele saber jogar, ele consegue enxergar. É o que eu falo sempre para os atletas que eu trabalho, que eu já trabalhei. Para mim, o jogador que tem valor é o jogador inteligente. Não é um jogador que é craque no jogo. Para mim é um jogador inteligente. Não precisa saber todos os comandos, né? Ele não precisa saber tudo, ele precisa ser inteligente. Porque o jogador inteligente ele vai ter muito mais facilidade de aprender e ele vai ter muito mais facilidade de enxergar o que está ali, a enxergar uma solução e ele mesmo vai conseguir tomar as decisões, sem depender. Agora o jogador que é craque, muitas vezes não, ele fica preso numa coisa só e é muito difícil você tirar ele dessa ideia. Porque eu vou te falar uma coisa que eu reparei, porque tem um jogador que ele é melhor na dupla do que melhor no X1. Que nem, Sim. por exemplo, o que aconteceu mesmo com o Crepaldi, né? Ele foi no X1, ele não foi tão bem esse ano, mas no 2 contra 2 ele foi o melhor do mundo. Ele foi o melhor do mundo. O melhor do Sim. mundo, cara. Sim. E tipo, é o mesmo jogador. É o mesmo jogador. E ele desempenha de uma forma no 2 contra 2, desculpa, no 2 contra 2 que é diferente, tá em outro nível, né? É que o coletivo, como eu falei, o coletivo ele é muito mais importante nessa hora. Então, a gente viu pela seleção o Crepaldi é um cara que no 1 contra 1 não foi tão bem porque talvez não tenha sido o jeito dele de jogar no encaixou. Foi o momento, né? Só o momento, vários outros fatores. Mas no 2 contra 2 não. Ele entende essa questão de equipe. Ele entende essa questão de eu preciso jogar pelo cara. Eu preciso fazer a mesma coisa que o cara, preciso estar nessa sintonia com o cara. Mesma coisa ele e o Paulo. Ele e o Paulo também foram muito Eu bem. queria até comentar do Crepaldi também do Paulo, que quando eu joguei com o Crepaldi, eu joguei 2 fases do play-ins, né? Desse da seleção, que teve. Era bem no começo mesmo. Uhum. E aí, quando eu joguei com o Crepaldi, eu sentia isso dele, que ele tava sempre por mim ali, sabe? Então assim, ele via que, por exemplo, eu errei um passe, ele não ficava assim, vou criticar ou falando o que eu Fala tinha que alguma coisa, fazer. Não, só Continua jogando, E vamos consertar. o Paulo no mesmo esquema, sempre querendo consertar junto, né? Não deixando você de lado assim no jogo e querendo resolver o seu problema, sabe? Não, vamos resolver junto aquele problema, o que dá pra fazer ali na hora. Acho que pelos dois, os dois meio que... E isso também eu comecei a aprender no meio dos jogos, essa parte de, eu tenho que estar pelo cara, sabe? Que você vai absorvendo, né? Sim, e tem que estar mostrando o que eu tô pensando, ele também tá mostrando, que muitas vezes eu falo pro Paulo, às vezes a gente tava jogando no começo, quando começou esse 2v2, fala, Paulo, você não fala comigo, mano, tem que saber o que você quer fazer, mano, fala aí, mano. Né? E aí tem que ter muito essa conversa no início, e acho que os dois caras, assim, pra 2v2 são essenciais, assim, sabe? E o essencial de você ter resultado no 2v2 é você estar com a parceria em dia, até fora do FIFA com o cara, sabe? De, mano, o que você pensa ali? O que dá pra fazer em vários momentos, ali na defesa, no ataque? O que você quer fazer? O que a gente quer fazer? E é você sempre tá tendo esses pensamentos entrosamento, juntos, assim, entrosamento completo, né?
tem aquele caso do cara falar assim, pô, eu jogo 2 contra 2, mas a minha dupla é péssima. Não existe isso, né? Aí você fala, pô, mas por que tua dupla, como assim tua dupla é péssima? Ah, porque o cara lá é ruim nisso. Porque o cara lá não sabe tocar, porque o cara lá... Não é assim que funciona. Você precisa entender. Isso aí... se entendendo juntos, né? Você é a dupla também. E você também é a dupla. Quando a gente fala de equipe, a gente tá falando de perder um. Quando ele perde, quando o cara perde porque ele errou o passe, eu vou perder porque ele errou o passe também. Então é isso. Então é assim, o jogo não acaba 2x0, é 2 pro cara e nada pra você. Acho que tem muita a parada de você saber conversar com a pessoa, sabe? Sim. Você se entender com a pessoa fora do jogo mesmo. Isso é o que é o mais válido, assim. Quanto mais tranquila a pessoa é pra resolver, pra fazer as coisas tanto fora do FIFA, você vê que é esses dois caras aí, Crepaldi, né, Clean, Paulo, os caras são muito tranquilos, né, PHzinho. Nessa época dele com o Paulo, eu lembro que teve uma parada que eu falei muito disso com vocês, na época que a gente trabalhou junto de... Sim, escutei bastante. Portuguesa, que foi uma ideia que eu passei pra eles quando eu tive a oportunidade de falar, que era o quê? No jogo de equipe, eu já via isso de um tempo, né, quando a gente se introduziu no FIFA, é necessário ter um líder. E a parte mais difícil... Que é o capitão, né? Seria um capitão. Tá com a braçadeira. E a parte mais difícil, que logo quando eu comecei a ver isso daí, eu já comecei a pensar quem vai ser o líder e como vai ser a reação do outro cara. De aceitar, né? De aceitar que vai ter um cara que é o capitão, tipo, que ele vai não tomar comandando tudo, né? Não comandando tudo, mas ele é o cara que vai ser responsável por tomar as ações. Assim, porque muitas vezes esse cara nem precisa ser o líder tecnicamente, né? Ele tem que ser o cara que se comunica melhor. Ele se comunica melhor, ele pode ser o cara que tem uma visão melhor, ele pode ser o cara que saiba se expressar. Então, às vezes, o líder no 2 contra 2, ele vai ter essa função de, olha, vamos ter um momento de pausa, a gente vai conversar, a primeira ideia é dele. E aí, dentro do que ele diz, vocês conversam, e se você tem uma ideia até melhor, você expõe e você entra no consenso. Só que tem que ter o cara ali que vai dar esse primeiro start, né, na questão. E aí eu via muito disso nas duplas, tanto que eu passei isso para as duplas que eu trabalhei, e no momento que eu tive com o Vini e com o Paulo, tinha muito disso. Eles tinham essa comunicação, mas ainda dava aquele choque, aquele ruído, dava o ruído. E aí eu chamei o Vini e falei assim... Porque é complicado, né? 2 caras que têm a bagagem que tem, né? Sim. É complicado falar, não, esse vai ser o capitão. Mas por quê, né? É complicado. Por que vocês não trabalham dessa forma? Por que vocês não definem quem é o capitão de vocês, quem é o líder de vocês, quem toma as decisões? E aí dentro disso vocês se conversam sobre... Que unifica, né? Que unifica uma coisa só. E tipo, eu lembro que a reação dos caras foi até engraçada, os caras... Pode dar certo. Aí os caras tipo, começaram não aceitando, né? Mano, você acha que eu vou deixar o cara mandar em mim? Tipo, um olha pro outro, um olha pra mim, mano, tira esse mano, tira esse cara daqui de manda casa. Manda tudo embora. Mano, tira esse cara aqui de casa. Deixa a gente jogar aqui, mano. Você nem compete, vai lá, senhor. Você não sabe nem jogar, meu. Vai embora. Você tem dupla? Cadê sua dupla? Aí, Vini, tá falando pra gente falar. Chama sua dupla, vamos? Vamos X1 de dupla. Mas isso é muito válido isso aí, né? Não foi? Aí, tipo, depois de um tempo, eu recebi o feedback dos caras, pô, isso aí valeu muito, ajudou muito. Porque a gente começou a se entender de uma forma diferente e começou a tomar decisões melhores. Porque eu acho que foi o Paulo que ficou, né, nessa frente. O que você fala? Que foi o Paulo que pegou o capitão, né? Não lembro, velho. Acho que foi o Paulo. E se ele não lembrou, é porque foi o Paulo. Não, acho que foi, se eu não me engano, acho que foi o Paulo que pegou. Eu sei que eu falava pra caralho. Só tipo, a comunicação dos caras aumentou muito. Tipo, aumentou. Muito. E aumentou o jeito dos caras se comunicarem, melhorou o jeito dos caras se comunicarem. De falar, ó, você acha disso? Vamos fazer desse jeito. Vocês se conheciam antes? O quê? Antes de ser a dupla? No Atlanta? Não, na verdade. Não, a gente já se conhecia já. Mas foi no campeonato, né? lá no FIFA 20, lá na Romênia, que eu... Nós dois fomos vice-campeão, eu no Xbox e ele no Play. E aí se a gente ganhasse o último jogo, a gente ia se enfrentar. Aí foi lá mesmo que eu conheci ele, tipo... Legal. E aí passou Mas os FIFAs... essa afinidade foi agora. Foi mais agora. Que teve os 2v2. Isso, a gente até falava, assim, até jogou um jogo contra, assim, que era difícil eu jogar no Play, né? Que acho que eu passei pro Play, foi no 22 mesmo, né? 22. Ou no 21 que foi pro Play, assim. Você jogava Weekend League no Play 4. Jogava Weekend League no Play 4, às vezes jogava um agregadinho com alguém, mas era muito mais Xbox, né?
Aí hoje que passou direto pro PS5, assim. Eu sei que você faz parte da guerra de console, tá? Você O quê? prefere muito mais o Xbox do que o Play, né? Prefiro. E Sim. você começou lá, né? Sim, era mais por causa, assim, do controle, né? E tanto que... Não, eu comecei, na verdade, no Play, né? No Play, 1, jogo no Play 2. League Eleven, né? Aí Play 2 eu passei pro Xbox 360, né? Aqui. E- Mas é uma coisa que acontece aqui. Pra mim, eu sou do Play toda a vida, né? Sim. Isso daqui é muito estranho pra mim. A troca do analógico. É? Eu sinto muita diferença. Nossa, não, Cara, para mim... pra gente que vem do Xbox, Isso Essa é a eu acho vantagem? que- eu acho que, tipo assim, você olha um controle de Xbox, quando o seu polegar, que, né, que é, pra quem não sabe, no FIFA, as setas têm uma importância muito grande. Sim. As setinhas, porque você controla o jogador no analógico e as setinhas têm algumas funções dentro do jogo. Então, a partir do momento que você não consegue chegar com o seu polegar na setinha, pra mim, mudou aí. Né? Hoje no controle do Play, o analógico é aqui e a setinha lá em cima. Então você tem Então que você, fazer todo seu mundo dedão dentro. chega lá em cima e aí você fala, pô, controle horrível, mano. Não consigo Mas dar... olha o tamanho da sua mão, tu não. Cara, mas se você pega o controle, tipo, se você pega o controle na mão, aqui você consegue descer o dedo Ó, rápido. assim, você consegue apertar o R1 com o dedão. Aqui você consegue, Viu? sim. Mas, tipo assim, você pega hoje os controles, eles têm uma largura um pouquinho maior. Só que, tipo, o que diferencia muita galera do Xbox, acho que muitos vão se identificar com isso, que é a linha de impedimento. Linha de impedimento Você é consegue fazer a muito linha de forte. impedimento do jogo e são 2 cliques na setinha pra baixo. No Xbox, você tava com o seu polegar no analógico, você migrava ele pra uma direção e voltava ele no mesmo tempo. No PlayStation Já não. fazendo a ação, né? Já fazendo ação. No PlayStation não. No É PlayStation o contrário. você tem que mudar. Você tem que não. fazer todo um Paranauê É. pra o dedo chegar e às vezes não chega. Mas é costume, né? É costume, às vezes acostuma. Mas, tipo assim, é muito mais difícil por manejar o controle do Play nessa questão. pra Mas quem vem. uma coisa que eu achei legal dessa unificação foi porque saiu melhor dali mesmo, né? Todo mundo tá competindo com todo mundo no mesmo lugar sim. e unificou de uma certa forma todo mundo, né? Sim. Tanto que você veio do Xbox, Sim, teve, se não me engano, o PH veio do Xbox também, Clean, aí já do tinha o Xbox. Clean, então já tinha um pessoal do Play que se juntou e, meu, que tinha aquele papinho, né? Ah não, ele tá no Xbox, mas ele é melhor, não. E você olha quem venceu, você olha, um- por exemplo, os vencedores dos qualifies, o pessoal que se destacou, é um misto. É o misto. Não tem aquele o cara que só jogava no PlayStation e continua ganhando. Não, é verdade, né? O Xbox continua ganhando. É O Xbox verdade. continua ganhando, continua na frente. Não, mas agora o campeão mundial já era do Play, já, ou não? Era do Já Play. Era do Play, esse era último. de play. Aí, ó. É, Então assim, tem jeito, vai A ficar. Pegazinha era da Xbox. Então. Então. Mas é complicado porque vai ficar nessa disparidade. Vai ficar. Se o melhor nasceu no Xbox, sorte, né? Sorte, né? É, sem Mas, jeito, não tem nada. hoje, como tá unificado, eu acho que não vai ter muito. Então, até esse negócio do crossplay, né, que surgiu. É o crossplay, né? Então, Agora temos Só que o competitivo talvez não fique, né, no crossplay. a tendência é que continue no PlayStation 5, né? Aí, assim, eu gostaria muito que voltasse pro Xbox, Eu também. porque é um Mas eu acho que o negócio de- crossplay a gente tem um pouquinho mais de problema com relação à conexão. Mas sabe o que eu vejo? Eu sinto que no Xbox pode ser pira, mas eu vejo que no Xbox a constância do servidor é um pouquinho melhor. É que Os tem servidores da Microsoft são às mais vezes- seguros, são às vezes pode ser por causa tráfego disso. menor, Sim. mas acho que Acho que tipo, você não tem um problema tanto de conta hackeada, você não tem. Eu acho que a Microsoft ela é um pouco mais. É por causa que tem a fase dela do PC, né? Que ela então já tem essa inteligência, né? A inteligência da Microsoft ela dá uma segurança maior para quem está no Xbox. Tipo, tem o tráfego de pessoas que é menor, aí você consegue uma estabilidade de conexão melhor. Só que ele tá rindo lá, tipo, falando mal do tá. Play, tá falando mal do Play. Não, tem essa não. Você pode tentar fazer, Como é que eu muito chamei um difícil. cara desse, cara? Não, chamei, O eu cara que chamei tá o Turnão falando do aqui, Play, cara. velho. Cara, só Que fala, isso, cara? Sentando com um cachista aqui, cara. Não tem jeito, mas Era contratado da Microsoft. não, mas faz parte porque eu cresci, tem um jogo que foi muito importante no meu crescimento que eu cresci vivendo jogando ele que era God of War. Então, meu, é muito difícil você Não, pensar aquele num lá- mundo que Mas você você vai não- jogar um videogame que você não possa jogar o jogo que você cresceu. Sim. Então é complicado. Sim. É, Não, mas eu, por exemplo, eu saí do Play 2 e fui pro 360. Por quê? Naquela época o É. 360 deu um boom por causa da facilidade, né? Então, meu. Se eu não me engano, eu não lembro que jogo que era, acho que era Halo, se eu não me engano, que era Halo, né? Tem um Forza também, né? tinha Forza também.
E tinha um também que era bem... Gears of War. que É, lançou. Gears. Gears lançou. Então, assim, não era igual, Gears of né? War, que era a O quê? cópia do Black. É. Não, Black e aí- era um pouco mais embaixo, né? Mas vinha essa disputa dos jogos, tipo, lançava uma promoção no Xbox É. direto. Sim. É porque até um console mais acessível, Era. mais barato. Mas eu acho que os exclusivos do Player... Os exclusivos. Pô, eu mesmo quando migrei do Verdade, É complicado, não né? dá pra Quando eu falar. migrei do Play 2 pro Xbox, que eu falei assim, pô, vou baixar Gran Turismo e não tinha. É. Eu sofri, É. fui chorar no banho. Falei, Não, como mas, por você não vai exemplo, jogar Gran Turismo mais? tem um jogo que eu joguei e eu me emocionei com o jogo The Last of Us. O 1 e o 2. Chorei jogando os dois. Não tem jeito, cara. Zerei. Não, Não, mas é- Quando começa o The Last of Us 1, começa com a filha do cara morrendo. Não é spoiler, não é mais spoiler, né? 20 anos que o jogo Não, lançou. mano, nem joguei, meu. Ah, tá brincando. Não, mano. Ah, você tá Ah, brincando. não, você tá né? brincando. Mano, nem joguei. A culpa é sua, não é minha É culpa. sua. A culpa é minha. Passei Então, a do filha do tempo. cara morre, que tem a construção de relação, o cara morre, Aí né? vai Já. ter um voo assistindo lá e fala, pô, eu joguei, cara. Como que você É. menino de 20 anos não jogou? Até o Antônio Fagundes já gerou os dois. É, né, velho? É, ele é viciadão ainda nessa É, luz. Mas essa briga de console eu acho que... Não, faz parte, é brincadeira. sadia. É brincadeira. Sadia. Sim. Mas então esse pessoal do Xbox juntou e tá hoje um cenário, eu acho que tá muito forte competitivamente, tem muito player bom aqui no Brasil, demais assim. O Brasil É, deu uma muito alavancada. craque que tem assim, que você vê, poxa, tem um cara que às vezes nem se classifica pro dia 2 do Qualify, mas o cara é muito bom, entendeu? É mais pro momento, assim, né? O cara tem que saber trabalhar o momento, saber ter a importância de jogar bem quando precisa. Eu não tenho certeza se foi você, Vini, ou se foi o Clean, que começou o Qualify perdendo 3 ou 2 e ganhou o resto e foi campeão no outro dia, foi pro top 4 no outro dia. Não, acho que foi o Clean. Eu acho que foi o Clean, né? Foi o Clean. Começou perdendo. Aí teve no primeiro também, que foi o Natan. Perdeu as 2 ou 3 primeiras e foi vice-campeão no outro dia. Então é doido, Sim. né? Sim, Sendo não. que os caras que ele perdeu nem se classificou pro outro dia. Então é Sim. muito doido, né? Assim, o jogo meio que proporciona isso também, né? Assim, é muito... Assim, você tem que saber... Aí não dá pra controlar tudo no jogo também, É que né? Aí você eu tem que saber. comparo bastante com o futebol, porque o Sim. Palmeiras, o Corinthians pode jogar contra um Atlético Goianiense e perder. Sim. Jogar contra o Coritiba e perder, o tanto que a tendência é ganhar, né? Sim. A tendência É meio que Mas pode perder. fica meio imprevisível assim, mas em alguns momentos dá pra você saber corrigir esses erros em certos momentos de partida, assim, sabe? De saber que, pô, não preciso dar a bola aqui pro cara aos 45, igual a gente comentou, entendeu? E às vezes você toma gol justamente nesse momento, só que você vai aprender com experiência, com o tempo, né? Mas tem dia que também é noite, né, pra você. Tem dia que é noite, Né? não tem jeito. Você vai jogar com todo mundo, você vai perder pra todo mundo, né? Mesmo você teve um caso, fazendo né? algo certo, né? Se eu não me engano, As foi coisas Você mesmo, Vini, acho que foi, se eu não me engano, que você foi muito bem nos 3 primeiros qualifies e você já estava classificado para os playoffs. Você pode jogar mais tranquilo, mas aí aconteceu no último, não sei se você caiu nos top 32 ou você caiu um pouco antes. Não, acho que o que? Nesse FIFA? Você fala? Nesse FIFA. Não, eu não passei pro outro dia. Ele já estava classificado, ainda bem, né? Meio que... Mas, meu, eu fiquei meio assim também. aí no né? último Mas- qualify chegou que era pra. Tá tranquilo, vou jogar mais suave, mas de boa, espero que a apresentação seja melhor, porque você vai jogar sem pressão e tudo mais, já tá classificado, mas pode acontecer, não tem jeito. Cara, ele passou por uma situação pior em 2021, quando ele tava no ranking. No último qualify ele tava correndo risco. Sim. E ele pega top 30 e todos, 35, top 32. E a gente fica lá mais 3 horas no lugar que a gente tava jogando, fazendo conta pra saber se ele ia se classificar. Sim, e Nossa. torcendo pra quem Tava lá assistindo, vamos esperar a tabela sair pra ver se o cara vai passar. quem passar, a gente soma os pontos dele pra ver se ele vai me passar ou não. E quem que pode passar e quem que não pode. Aí meio que... Então, tipo, ele teve um começo de temporada que não foi dos melhores, foi progredindo, pra chegar no último ter que jogar. Valer na vida. E aí, às vezes, não calha, mas teve a constância de alguns resultados que ajudaram. Sim. E não deixa pra última hora. Então, pô, ele não precisou fazer aquele grind todo, não precisou ganhar tudo, mas poderia ter ido melhor. Só que aí gera toda aquela tensão. Eu preciso ganhar, eu preciso chegar, eu preciso na cabeça. E ainda mais quem tá sempre lá, tem a pressão de, meu, se você não chegar,
a temporada é um fracasso, né? Então você tem essa sua autopressão, né? Você deve se cobrar muito por causa disso, né? Não, muito. E tanto que, pô, eu converso direto com meus pais, com ele também, conversava bastante isso, de falar sobre dedicação, assim, é um negócio que eu tenho em mim, que, pô, eu quero sempre estar sendo melhor ali, e eu fico pensando, até passa pela cabeça, não vou mentir, que, pô, eu tenho que manter esse nível ali, né, mas em vários momentos eu tô agora, né, mais que depois da pandemia eu comecei a me, assim, a melhorar meus pontos ruins, meus pontos que eu tenho para corrigir de cabeça. Psicológico, né? Psicológico, né, que a gente fala. E acho que isso que faz mais a diferença, assim, em todos os jogos, sabe? De você ter mais confiança. Muito importante psicológico. Muito, muito. E é a mesma coisa, naquela época, igual a gente comentou, naquela época só jogava, era um menino, sabe? Se divertindo ali, e agora com todo mundo analisando o seu jogo. É que hoje você é referência, né? Você tem sua história e hoje se você dá um deslize ali, todo mundo vai reparar, né? Sim, justamente. E aí passa isso pela cabeça, mas agora eu tô tentando me focar ao máximo de ter a cabeça mais forte ainda, de pensar só no meu game. Lógico, analiso os outros, mas ser forte só na questão psicológica, sabe? Porque isso ajuda muito dentro do FIFA, sabe? As estratégias assim, mudam conforme você vai vivendo os momentos dentro da partida, sabe? Eu acredito que, assim como afeta você, deve afetar o coach também, né? Porque o coach acontecer, por exemplo, de ele ser responsável por uma derrota, porque você deu um toque ali na hora que você achou que ia encaixar, não encaixou, mas às vezes pode influenciar muito também, né? E você tem que se manter firme para não afetar o jogo, né? Tudo igual a preparação, né? A gente faz uma preparação antes, por isso a gente trabalha todos os dias. Não gritar gol antes, né? Gritar gol antes, nem no futebol de verdade pode, né? Mas eu já dei dessa. Nossa, sério? Já dei dessa, tipo, de o cara driblar o zagueiro, tá na cara do gol, chutar e aquele lance 90% é gol. Dos 10%, ele errou o gol sem goleiro? Ele errou o gol, foi o do GN. Tem um que o GN corta, mas e tem um que você faz também. Teve um outro também, que foi acho que contra o Edson lá. Contra o Edson. Tem um lance que a gente tá num presencial, ele leva a bola no fundo, toca, a bola passa do goleiro e o Cristiano Ronaldo vem pra completar pro gol. Só que deu uma animação no jogo que o Cristiano Ronaldo pisou na bola e a bola passou. E eu falei assim, gol, vamos? E, tipo, não foi. Nossa. E aí eu olhei assim pra ele. Aí eu olhei pra ele, ficou olhando pra cara do outro. E como é que explica isso, né? Então, isso é uma... Porque assim, como eu gostava de jogar muito, eu tenho ainda um pouco dessa... Tu não jogador, né? Não jogador. Então eu sou competitivo ao ponto de querer estar ali. Tá comemorando o gol, né? Participando. Comemorar o gol. Só que aí eu tô aprendendo. Como eu falei, tudo vira experiência, tudo vira... Sim. E aí hoje eu já tenho um jeito diferente, já lido de uma forma diferente, já aprendi muito mais com isso. A preparação, né? A preparação também. E aí quando a gente fala de preparação, é deixar o cara pronto pra tudo. Pra gente entrar no consenso ali, onde o cara toma as decisões por ele. Assim, eu gosto muito de trabalhar dessa forma, onde o cara, ele é responsável por tudo. Onde o cara ele é responsável pelas ações que ele toma, onde o cara é responsável pela forma como ele joga. E quando precisa de alguma estratégia nova, ele já sabe, porque a gente já trabalhou com isso. Eu tenho trabalho antes. Então eu tiro todo o peso dele, né? Tira todo o peso do jogador para que ele chegue lá completo. Para que ele chegue lá, pô, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, eu sei lidar com todos os momentos. Porque chega na hora do jogo, se o cara tem uma adversidade ali, se o cara tem algum problema, tá perdendo, a cabeça fica aquilo, e agora, o que eu faço? Como que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? É que a sua atuação, quando tá na adversidade, né? Tá ganhando, tá tranquilo, né? Tranquilo. Tomou o gol, ele vai olhar pra você assim agora. Aí o cara como já aconteceu várias vezes. Ele olhar pra mim e falar assim... não tô achando o jogo, né? Momentos da cabeça tá doida, assim, né? E aí você fala, olha pra ele como se ele fosse o cara que vai fazer um gol ali, né? Ou vai te soltar algo novo, sendo que não é assim. Mas tipo, a gente tem um plano estratégico. Se não deu certo, não deu. Tem do outro lado também tem um jogador. Então eu aprendi muito com o tempo disso, de que assim, tira a responsabilidade dele e a minha. Porque se ele perdeu, eu também perdi. Sim. Só que as derrotas estão aí pra acontecer. Então a gente não pode ficar achando o culpado.
Eu já fiz muito disso de ele perdeu, a culpa é minha. Depois de um tempo você para, não, a culpa não é minha, quem joga é ele. Aí você fala, pô, o cara perdeu, a culpa é dele. Não tem jeito. Eu fiz a estratégia, ele não obedeceu, a culpa é dele. Até porque eu acho que o FIFA vende por ano 30, 40 milhões de cópias. Só um é campeão, cara. Só um. Então, como é que vai se cobrar dessa forma? E a gente se cobra da mesma forma. Mas aí você Se começa a você querer- perdeu pra um cara que você pensa assim na sua cabeça que ele teoricamente é pior que você quer morrer. Né? mas aí Mas não você- é assim, né? Você vai tentando passar de uma forma que o cara entenda que aquilo tudo faz parte do processo. É um processo. É o processo. Então hoje eu tento passar ao máximo isso, colocar na cabeça de qualquer jogador que trabalha comigo, de que o responsável pela sua vitória é o conjunto e o responsável pela sua derrota também é o conjunto. E não é porque você perdeu hoje que é E por isso que esse casamento tá dando certo, né? É. Matheus Leiva, Vinícius Antunes, como é que a gente pode chamar? Interessante. é complicado também. O cara tá com casamento marcado. aí, pô, Tá vai casamento complicado. marcado, Vini? Parabéns. Valeu. Vai mudar pra casa com O você? quê? Vai acabar as festas? Como é que vai ser? Acabou as festas. Eu já assinei o divórcio, já. Ixi, Eu já assinei o divórcio. Tomara que não atrapalhe na carreira, né? Já pensou? Vai sair da casa da mãe, que a mãe fica reclamando do jogo. A mulher começa a falar, sai desse joguinho aí, vem ficar comigo, vamos no cinema, né? Tem jeito. Mas ele vai me ligar e vai falar, volta. Volta aí, mano. Não, Volta vem aqui aí, volta hoje aí, aí, mano. Ou ela é a próxima profissional de FIFA que vai surgir, vai botar ela pra jogar, né? Tá doido. Ah, mas assim, antes, eu e o Vini, a gente tinha muito esse calor do momento de confundir amizade com profissional, com jogo, porque querendo ou não, vira uma coisa que acaba unificando. Sim. Você tá fazendo parte do dia a dia do cara todos os dias. Chegou na pandemia, quando foi flexibilizando, a gente tava trabalhando todo dia. Todo dia tava na rotina do cara. Todo dia a mesma coisa, todo dia. E aí chega um momento que você vai discutir com o cara sobre alguma coisa, aquilo tá uma proporção Gigantesca, né? Você fala, às vezes você tá competindo, a gente começa a discutir sobre o jogo, começa a discutir alguma coisa, aí sai uma ofensa ali. Aí você fala, porra. Você não pagou a pizza ontem, mais ou menos isso? Não, isso aí não muito, mas coisa de tipo assim, pô, o cara tá lá, não tá jogando bem, não sei o que, a responsabilidade fica essa transferência de responsabilidade. Não, mas você não tá fazendo. Não, mas você não tá falando. Mas não, com essa intimidade também, você torce muito também um pelo outro, pelo sucesso dos dois, né? Então vira. Sim. É pelo bem comum, né? Sim, com certeza. Mas sempre sai, às vezes sai sai aquela faísca, né? De, Como todo casal, não tem jeito. pô, você pode melhorar nisso, aí você no teu ego não precisa. No outro tem mais. Faz Isso parte. tudo a gente resolve. Hoje eu acho que é uma coisa muito já natural, hoje tudo é natural. Então é muito diferente eu trabalhar com um cara novo do que trabalhar com um cara que eu já conheço. É já isso. tá no tempo. Falamos sobre muita coisa aqui e temos agora a temporada do FIFA 23 chegando, o último que a gente vai ter, né? Eu queria saber o que vocês dois estão pensando, se vocês estão otimistas, se vocês estão pensando que não é esse que vai ser o melhor, vai ser o próximo. Vocês estão pensando, vocês estão confiantes para a próxima temporada? Bom, tô gostando do jogo, tô muito confiante para a próxima temporada, né? E acho que o jogo sempre tem várias jogabilidades ali, novas mecânicas que aparecem, mas a gente vai Cada treinando. atualização é um jogo novo, né? Sempre tem as atualizações que a gente tá acostumado aí, eu comento nas minhas lives e comento nos meus stories e tudo mais, e acho que a gente tem que só se acostumar do jeito que tá. Eu sempre dou essa dica. Às vezes não é tão legal ficar reclamando. Beleza, a gente tem essa parte de competitividade, mas Sim. é legal sempre você estar se acostumando com o que vem. Se adaptar, né? O poder da adaptação é muito importante, né? E muito. E aí, acho que o FIFA tende assim, com novas mecânicas, vem aí o 23, mas no próximo a gente não tem mais a parceria com a FIFA, né? No 24, então a gente não sabe o que vai acontecer daqui pra lá. E vamos focar nesse aqui, focar como agora, sempre, né? Sempre tá pensando no presente. E é isso. Né? E é isso. E você, Tunão? Como é que tá os coaches programados para esse próximo ano aí? Não, pra essa temporada eu venho com muita coisa pra chegar mesmo, pra estar à frente, pra estar sempre em destaque, pra estar em evidência, porque hoje a gente tem um mercado muito concorrido, né? Hoje tá um gama de jogadores muito bons, coaches muito bons, e assim, é uma parada que a gente conversava bastante. Quando você se olha, você vai analisar, você fala, pô, eu não tenho tanto resultado assim, mas tem.
um currículo hoje, graças a Deus, tenho um currículo muito bom, mas quero mais. Então vou buscar melhorar, vou inovar algumas coisas, vou lançar materiais novos, conteúdos novos, didáticas novas. É muito importante ter essa ganância de querer ser melhor, né? Vou focar muito mais no competitivo, né? Então eu vou deixar um pouquinho de lado o resto, mas para focar 100% no competitivo, que eu tenho as minhas ambições, ainda mais vendo os caras sendo campeão mundial, né? O Brasil campeão mundial. Então vou vir pra derrubar mesmo e... Vamos que vamos, né? Então, obrigado, Vini. Tamo junto. Muito obrigado pelo papo. Tu não? Tamo junto demais. Obrigado pelo convite aí.